E aí, minha galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Aula Extra, episódio novo na área. Estou aqui com você de novo, Rafael Petracioli, seu anfitrião, e você já pode perceber que, como estou sozinho deste lado da bancada, eu fui abandonado pelos meus consortes e colegas apresentadores. Fica aqui, então, um abraço para Ivelira, um abraço para Fernandade, um abraço para João Glicério e uma mensagem para RH, por favor, tome alguma atitude, tá ficando difícil para mim aqui, viu? Antes de a gente começar a bater papo, eu preciso que você faça a sua inscrição aqui no canal, ative aquele sininho ali. Essa conversa toda que eu tenho que falar aqui no começo, para você, toda vez que o episódio novo chegar, você ser avisado e começar a assistir antes de todo mundo. Beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre mediação, vai falar também sobre arbitragem e vai falar sobre isso também focado em direito do trabalho, que é, inclusive, já vou fazer logo o merchan aqui, ó, o assunto da dissertação de mestrado da nossa convidada Juliana, que ela fala em arbitragem de dissídios individuais e autonomia negocial do empregado, editora Dialética. Eu não vou bafar isso aqui porque ela já me deu um, mas eu posso bafar para dar para outra pessoa também. Esse aqui a gente pode deixar ali na decoração. Pronto, já vai ficar aqui na decoração. Sabe que essa Constituição aqui é de 46, original, né? Cara, eu tava reparando isso aí. De 46, é moral. Por favor, Ju, se apresente para as pessoas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? No seu horário que o pessoal vai assistir. Um prazer estar aqui, Petra. Obrigada mais uma vez pelo convite. Falando sobre direito processual do trabalho, né? Melhor ramo do direito, super ramo do direito. Melhor de todos. Né? Não podia ter assunto melhor do que mais esse. Mais ou menos. Né? E é um prazer estar aqui nesse projeto, né, novo de vocês. A gente já teve algumas vezes lá na rádio, agora em formato podcast, que eu acho que a gente vai ter mais tempo, né? Mas ele é assim, ele fica, você é viciado, né? Não é porque eu fico distribuindo mensagem das coisas do programa. Porque quando eu começo o programa lá, eu fico soltando as mensagens, tudo o dia todo, né? É brincadeira um negócio desse. Então é um prazer estar aqui. Vamos bater um papo sobre arbitragem, né? Sobre acesso à justiça e afins. A gente tem que fazer logo uma observação aqui, que eu acho importantíssima. É que os nossos convidados são casados, tá? Então, já fiquem sabendo vocês aí que se em algum momento vocês perceberem Rodrigo um pouco mais contido e tal, é tudo em nome da harmonia conjugal, não é isso? Porque ontem, inclusive, ela teve que dizer ao vivo na Rádio Metrópole que quem manda é ela, Rodrigo. Foi um negócio meio... Não vou dizer constrangedor, porque é a verdade, né? Lá em casa é a mesma coisa, então fica por isso mesmo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Bom, galera, estamos com Juliana Costa Pinto, com Rodrigo Castro. Castro não, seu nome de... Rodrigo Castro Nascimento. Vou usar Castro. Ou Rodrigo Nascimento. Porque ontem eu não quis falar Castro, porque eu sei que ele usava Nascimento, e aí não falei o Mas cada dia ele usa um nome diferente. Ele às vezes se apresenta como Rodrigo Castro, às vezes como Rodrigo Nascimento, depende do humor dele. Por que essa... Porque ele gosta dos dois, eu acho. Esquizofrenia de sobrenome, assim. Não sei. Vamos variar. Só teve. Só pra variar. Eu tentei botar um nome de Rodrigo Nascimento, só que já tinha muito lá no Instagram. Depois tentei botar Rodrigo Castro, depois Rodrigo Castro 1, depois Rodrigo Castro Nascimento, depois Rodrigo Nascimento. Não tem. Já tem, na verdade, né? Mas boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Né? Tô muito feliz de estar aqui. Eu e Petra já tínhamos conversado sobre essa possibilidade de a gente conversar sobre a arbitragem aqui. Estou muito feliz. Para mim é sempre uma honra, né? Estar aqui perto de um jurista um jurista que representa tanto para a advocacia baiana. Forte a resenha. E você tem um papel fundamental aqui na Bahia, porque você promove um programa que fala de direito, tem essa importância, tem essa relevância. Eu fico muito feliz. Toda segunda-feira lá no grupo da UFBA, quando eu vejo você postar lá aula extra com um jurista diferente, falando sobre todos os temas, é muito importante que os alunos, até os profissionais, os professores vejam, porque eles vão sempre buscando se atualizar. E programas como esse, que a gente dá uma profundidade maior nos assuntos, faz com que as pessoas se atualizem. Então eu fico muito feliz de poder dar, nem que seja uma pequena contribuição. E tem um ponto que é mais bacana. Na época da gente não tinha acesso, né? Os nossos professores. A gente não tinha. Era a sala de aula, o livro, para aqueles que tinham o livro publicado, nos congressos, né? Que eram congressos eventuais, não tinha acesso a tanto congresso assim, eram caros.
A gente não tinha tantos eventos gratuitos, né, como a gente tem hoje, por exemplo, e não tinha esse acesso através da internet. Então, acho que esse programa é muito bacana por conta disso, né? Porque os alunos e nós também podemos ouvir nossos colegas de uma forma tão acessível, né? Então, muito obrigado. Bem legal. E, velho, você falou um negócio que eu agora bateu esse pensamento. Os congressos, inclusive, começaram a não existir praticamente. Hoje em dia você não tem mais. Era a oportunidade de você ver o seu autor, exatamente. Tirar foto. Né? É sacanagem. E aqui, inclusive, a gente tinha congressos muito bons. Ainda tem alguns, mas só a adesão não é a adesão não tá grande. tão grande quanto era antigamente, né? Eu me lembro que antigamente... Vocês se lembram do antigo centro de convenções? Gente, fui para vários. Não é antigo assim, não. Fui para vários. Para mim é muito antigo, porque eu sou jovem. É porque eu sou bem mais novo que vocês, mas eu lembro. Não, mas eu fui para um congresso lá que lotou. Ele é só 6 meses mais novo do que eu. Lotou. Encontro de processo civil, encontro de direito penal, ciências criminais, lotava, né? E era a oportunidade da gente. Até eu fui para coisa de direito penal. Até hoje eu não entendi por que eu fui. Sim, porque a gente precisava de certificado também para as atividades complementares. Mas como é que a gente também precisava disso, né? Tinha outros que a gente ia porque a gente gostava, tinha outros que a gente ia porque a gente precisava. Aí, o cara que é professor, mas ele entende o aluno, ele fala, ele tá externando aqui também qual é a necessidade. Tinha que ir, pô. Não tinha jeito. Mas eu tive experiências de congresso sensacionais. Eu vi com um monte de passos, pô. Caramba. Eu não fui aluno dele, não tive a honra de ser aluno dele, mas tive a oportunidade de ver num congresso. Então era essa hora que você. Eu me lembro, eu também não sou da área penal, mas apesar de eu ter feito minha segunda fase de OAB em penal, né? Os caminhos da vida muito doido. Pô, né? Nada a ver, né? E também era a oportunidade de você conhecer um autor novo. Sim. Né? Pronto, eu conheci um cara que é super ícone, até onde eu sei, na área deles lá, que é Hamilton Bueno. No congresso, não sabia quem era Hamilton Bueno. Fui pro congresso porque deixa eu ir lá e tal. Certificado, tudo mais. Chegou lá, pô, fiquei maravilhado. O cara realmente era muito diferente. Você vê umas coisas meio que, infelizmente, hoje em dia, as coisas não são mais daquele jeito. E aqui na Bahia a gente tem essa sorte de poder fazer o programa, porque a gente tem muita gente como vocês. Tem muita gente boa de direito aqui. Bahia é um celeiro que realmente é diferenciado. Né? O pessoal pode falar o que foi. Amo todos vocês de todos os estados. Não, a gente é... Aqui tem muita coisa diferente mesmo. Muita gente... Em várias áreas, né? A diversidade é muito grande. Exatamente. A diversidade é muito grande. Nós somos diferenciados. E vocês perceberam que a gente está numa febre processual na aula extra nos últimos 30, 45 dias, né? É mesmo. A gente já fez programa lá na rádio com vocês recentemente. Estamos aqui hoje. Teve alguns... Eu não vou dizer que exatamente quantos dias atrás, que eu não sei que dia que esse episódio vai pro ar, mas com o Fred e Dia lá na rádio também. E tratando de assuntos... O processo é tão gigantesco que realmente a gente tem condição de fazer meses a fio de processo civil e não esgotar o tema, né? Muita novidade acontecendo. O que a gente vai falar hoje não é tão novidade assim, mas eu queria começar bem do começo. Queria que a gente pudesse falar para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiro, eu queria que você localizasse, vou começar com você, Rodrigo, a mediação e a arbitragem dentro desse paradigma de hoje, de justiça multiportas, não só a localização, mas assim, a localização e a importância, porque assim, muita gente quando ouve falar de justiça multiportas, e eu, antes de poder ter contato com processualistas como você, de alto gabarito, para me explicar e eu entender melhor, porque eu sou chucro, eu enxergava com muito ceticismo essa coisa do... me parecia uma coisa muito utópica, sabe? Multiporta assim mesmo, mas na hora do vamos ver, todo mundo vai correr pro judiciário mesmo, que é lá onde a porra vai explodir e tal. Então, mas hoje eu tenho uma visão já bem diferente, inclusive de conhecer experiências práticas que realmente demonstram que, de fato, se a gente depender só do judiciário para resolver conflito, não vai resolver. Na verdade, do jeito que está, não tem como. Exatamente. E eu queria que você colocasse a arbitragem e a mediação, mas a arbitragem, obviamente, nesse contexto. O que ela está fazendo de bom para poder ajudar na solução efetiva e de mérito dos conflitos? Certo. O que acontece? Quando nós vamos falar sobre meios alternativos, é preciso que a gente entenda um pouco sobre jurisdição. Eu sempre falo para os meus alunos que eu enxergo jurisdição como uma forma de resolver conflitos. Ponto. Rodrigo, mas a forma não seria processo judicial? Aí que tá. A jurisdição ela se utiliza do processo como instrumento. Então, se você quer dirigir, você precisa de um carro. A jurisdição, se ela quer resolver conflitos, ela precisa de um processo. Né? É um instrumento que ela se utiliza. Tá. E atualmente, né,
Tem pessoas que podem discordar de mim nesse aspecto, mas eu acho a jurisdição, atualmente, de todas as formas de resolução de conflito, a mais segura, tá? Pelos seus critérios. Então nós temos aí a necessidade de você entregar um conflito para o Estado. Então, qual é a analogia que eu faço? Eu pego um copo e falo, olha, Estado, aqui é o meu conflito, eu quero que você resolva. Né? Então, a jurisdição tem o que nós chamamos... É uma forma de resolução de conflitos heterocompositiva, né? Não é autocompositiva, que já eu falo. E aí, quando nós entregamos para o Estado fala, olha, se você confiar a mim esse litígio, a resolução desse litígio, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe fornecer um julgador imparcial. Esse julgador imparcial, ele vai poder criar uma norma sob medida para resolver o seu caso. Sim. E essa norma sob medida, ela tem um atributo de imperatividade. Não só isso. Eu vou lhe fornecer uma norma imperativa que não pode sofrer controle externo de ninguém. Ninguém pode se meter. Então, presidente da República não pode se meter, governador não pode se meter, legislativo não pode se meter. E por fim, eu quero lhe dizer que essa norma ela tem outro atributo além da imperatividade. Essa norma ela tem a possibilidade de se tornar imutável. Eu não estou dizendo que ela vai se tornar, mas ela tem a possibilidade, ela tem a aptidão para se tornar imutável, ou seja, para fazer o que nós chamamos de coisa julgada material. Tá? Então, o processo judicial, ele é o instrumento de uma forma de resolver conflitos muito segura, né? Muito segura. E que, por isso, ajudou para que, culturalmente, nós utilizássemos cada vez mais o processo judicial. Só que ele nunca foi o único meio de resolver conflitos, né? E aí que surgem o que o professor Fred ele vai chamar de equivalentes jurisdicionais, que são formas também que muita gente chama de meios alternativos de resolução de conflitos, e que são formas de nós resolvermos conflitos nos utilizando de outros instrumentos, mas que não têm todos os atributos da jurisdição. Tá, mas aí vamos lá então. Seria um remédio diferente. Isso, com a mesma finalidade. E a finalidade é a mesma, mas não tem tudo que outro remédio tem. Resolver o conflito, só que os meios são diferentes. Exatamente. E aí nós temos, por exemplo, autotutela. O que é autotutela? São 3, né? Autotutela, autocomposição e heterocomposição. Isso. O que seria autotutela? Autotutela é você resolver os conflitos por você mesmo. Você é o próprio juiz e parte. Aí é gostoso. Exatamente. Aí é massa. Sério. Então você sabe. Vou levar lá pra casa. Exato. Então você sabe que você consegue perceber que isso não é uma coisa que o direito gosta muito. O direito não gosta de existirem, no mínimo, 2 pessoas em um conflito e uma resolver da forma como quiser esse conflito. Ou se valendo de força, que seria o caso de greve, força, né? Porque a gente tem hipóteses legais de autodefesa no Brasil, né? Como é o caso do exercício do direito de greve, mas deve ser sempre a última opção, levando em consideração que uma das partes vai se valer de força para tentar impor a sua vontade e aí forçar talvez uma solução consensual, né? Mas em algum momento vai existir ali uma imposição, uma ruptura que vai gerar um desconforto excessivo para uma das partes. Mas é que tá, a autotutela, ela necessariamente precisaria então de um momento posterior de autocomposição. De autocomposição. Né? Ela por si só... Porque greve depois sem acordo não existe. Exatamente. Veja bem. Sim. Sim, perfeito. Autotutela eu sempre falo de forma bem grosseira. Você tá me devendo R$5.000. Eu pego uma arma, boto na sua testa e falo, deposite no Pix agora. Resolve? Resolve. Famoso cigano. Resolve. Mas a gente vai criar outros problemas, mas vai resolver aquele conflito, né? Então, isso não é o que o direito gosta muito. Mas a gente tem exemplos de autotutela que são permitidas? Temos. Greve. Temos a greve. A gente tem também o direito de reter bagagens. A gente tem também o que nós... se você não paga um hotel, por exemplo, você está num hotel e não paga, o hotel pode reter suas bagagens até que você adimpla com a obrigação. Nós temos também o que nós chamamos de desforço incontinente, que está lá no Código Civil, que se uma pessoa invade a sua propriedade naquele exato momento,
Você pode se utilizar da força para expulsar a pessoa. Nós temos também, para quem gosta de direito penal, legítima defesa. Sim. Né? A legítima defesa. Sim. Então nós temos exemplos que o direito, ele tolera e permite. É isso, bem, a título bem excepcional. Tolera, né? E permite isso. como última opção. Exatamente. A greve nunca é a primeira opção. Nem deve ser. E me parece que a maioria dos exemplos de autotutela, eles envolvem necessariamente algum nível de violência, não necessariamente violência física, né? Isso. Não, de força, de Força, uso né? da Pronto, força de forma demasiada é verdade. em contrapartida, né, em relação à outra parte. É porque acaba que uma das Para partes... forçar a resolução do conflito. Por isso que a melhor expressão seria força, né? Força, verdade. Você usa de uma força em detrimento da outra parte para forçar uma solução de conflito através de autocomposição, que aí não vai ter para onde correr. Vai ter que se valer da autocomposição. E aí, além da autotutela, né, nós temos, por exemplo, processos administrativos. Também é uma forma de você resolver um conflito, um processo administrativo. Sim. Né? Apuração de faltas graves, né? O processo administrativo dentro de uma empresa para apurar para ver se vai dar uma advertência ou não vai para o empregado. Então, nós temos formas de processos administrativos que se equiparam em muitos com os atributos da jurisdição. Só que a questão do processo administrativo é o seguinte: o processo administrativo pode sofrer controle externo. O judiciário pode se envolver. O judiciário pode anular todo um processo administrativo. Enquanto que o inverso não existe. Em um processo administrativo, uma decisão proferida no processo administrativo não pode se tornar imutável. Enquanto que no judiciário, pode. E na autotutela também o judiciário pode desfazer o que estiver sendo feito ali. Exatamente. Sim. E aí nós chegamos na autocomposição. Né? Que é a forma mais evoluída, né? Aí é o melhor estado do mas direito. é aí agora que eu vou esperar você me convencerem. Que não é arbitragem. A arbitragem é heterocomposição, porque a gente tem um árbitro que é o terceiro. Sim. Né? Mas a autocomposição, que é quando as partes entram num consenso e chegam sozinhas e chegam num acordo, é a melhor opção. Só que não rola. Não, rola sim. As partes querem se degladiar. Não necessariamente, porque hoje eu acho que a consciência de que nem sempre você conseguir o máximo do que você quer é a melhor solução, já está sendo disseminada. Às vezes é importante você abrir mão de alguma coisa para resolver logo, em detrimento do decurso do tempo. Então, eu acho que as pessoas já estão começando a tomar mais consciência disso, de que, às vezes, é mais importante você abrir mão de um pouquinho para conseguir satisfazer o seu direito o quanto antes do que preferir encarar, por exemplo, um processo, uma demanda judicial. Mas vamos lá, a autocomposição também vai sofrer controle externo, né? Pode sofrer. Se houver nulidade. Pode sofrer. E aí, veja. Tem possibilidade. Pois é. Aí talvez decorra o que você falou logo no comecinho, que é a questão da segurança. A pessoa, principalmente a pessoa que não está acostumada em ser parte em conflito, digamos assim, em algum momento ele vai olhar e fala, vou fazer um acordo falando com autocomposição, mas daqui a 10 dias ele pode pegar e questionar aquilo judicialmente e vai começar de novo da estaca zero toda a discussão que a gente estava tendo, sendo que eu já estava abrindo mão, e aí você começa a ter um instituto, talvez, que... E aí eu não estou falando dos juristas, obviamente, né? Mas falo para a população, para o usuário da jurisdição, o jurisdicionado. Ele olha para aquilo ali e ele enxerga um caminho que é mais... Garantido é uma palavra muito forte, mas é mais seguro. Ele é mais seguro. Eu não vou fazer um acordo fora. Por isso que tem que ter a melhor figura do mundo, o advogado sempre. Isso, perfeito. Adoro. Juliana chegou... Honorários. Juliana chegou num ponto que eu tava querendo falar. Quando a gente apresenta a autocomposição, a figura do advogado, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Porque é que eu acho que esse fomento à autocomposição, esse discurso de incentivo aos meios alternativos é algo interessante. É algo interessante para o advogado. Quem tem que ser educado nisso é o advogado. Também. Sabe por quê? Principalmente o advogado. Porque quando chega um cliente pra gente, muitas vezes, alguns clientes que chegam pra mim, eu chego e falo, a gente vai tentar primeiro acordo. A gente vai tentar primeiro resolver as coisas consensualmente. Eu vejo que, às vezes, o advogado entra com um processo sem nem ter visto com outra parte possibilidades. Você quer ver uma coisa? Alimentos. A gente tem casos de alimentos lá no escritório que quando a pessoa chega pra gente fala, vamos tentar primeiro fazer um acordo? E a ideia, Petra, é o seguinte. Quando nós pensamos em acordo,
a gente pensa em satisfação. Não é só de uma parte, são de ambas as partes daquele negócio. Então, por que muitas vezes o acordo é a melhor opção? Porque, em muitos casos, as pessoas elas não querem continuar com o conflito, elas querem se livrar. Então, quando elas firmam um acordo, elas saem de lá muitas vezes satisfeitas e elas não vão ter interesse em voltar. É a página virada. E o advogado é importante porque ele que vai explicar e deixar tudo muito claro para as partes, para que a gente não tenha problemas no judiciário, de uma parte tentando invalidar um negócio jurídico. Porque a sensação que eu tenho quando nós fazemos os acordos extrajudiciais, né, os acordos fora da justiça, os contratos, é que as partes falam, graças a Deus eu me livrei disso, vou seguir com minha vida. Porque muitas vezes é uma coisa que consome muito as partes. Eu vou dar um exemplozinho. Ainda mais na área de família que exatamente. Você tá falando, realmente. Algumas semanas atrás chegou um cliente no nosso escritório e ele me ligou e falou comigo, Rodrigo, eu tô querendo realizar um divórcio. A primeira coisa que eu perguntei pra ele é, sua ex-esposa, ela tem vontade, ela tem desejo de resolver as coisas de forma consensual ou vocês terminaram brigados? Ele falou, eu acho que ela tem desejo. Eu falei, pronto, vamos fazer o seguinte, traz ela aqui no escritório pra gente conversar. E aí ele tentou trazer, viu que não conseguiu, fez de tudo, tentamos fazer o acordo, e aí ela não aceitou, e aí a gente teve que ir pro divórcio litigioso. Mas... que é sempre mais desgastante. É sempre mais desgastante para as partes. E ele já falou, Rodrigo, como é esse processo? Eu falei, é desgastante. Até o valor que eles pagam é mais caro. Ah, sim, sem dúvida. Porque eu falei com ele, e eu falei, olha, explique para ela o seguinte, que se nós fizermos um acordo, que é o que eu sempre indico em caso de divórcio, ou de alimentos, se nós fizermos um acordo, eu faço um acordozinho aqui, a gente resolve, se eles não tinham filho menor, a gente resolve no próprio tabelionato. E ainda que se precisar que a gente desse entrada na justiça, a gente ia fazer um acordo, o juiz, muita gente entende que o juiz funciona como um mero administrador. Sim. Ele vai dar uma olhadinha no acordo, se tudo estiver certo, homologa e acabou. Então, a questão é que muitos conflitos são desgastantes para as partes. Então, por que a autocomposição é uma ótima alternativa? Porque quando a gente resolve tudo consensualmente, as partes... eu acho que na maioria dos casos que a gente já trabalhou nesse sentido de fazer acordo, as partes depois não quiseram rediscutir, não quiseram reabrir aquele caso. Porque, na verdade, acordo bom, pelo menos para mim, é aquele que ninguém sai 100% satisfeito. Porque acordo todo mundo tem que ceder um pouco. Mas ao mesmo tempo de um jeito que não vai valer sequer a pena questionar depois. Exatamente. Né? Perfeito. Pois é. Perfeito. Todo mundo abre mão de um pouquinho, mas chega em um consenso e ninguém vai depois querer questionar porque não vale a pena. Exatamente. E resolve rápido. Essa é a lógica negocial de maneira exatamente, geral. Mas é a lógica do acordo. Mas quando você traz pra cá, e aí assim, eu tive 2 anos de experiência de estágio na vara de família. Foram 2 anos muito ruins da minha vida. Bem difícil, complicadíssimo. Eu tenho pra mim que as pessoas deviam ter em mente que litigar em direito de família, eles deviam ter tanto medo disso quanto de responder um processo criminal. Porque o nível de desgaste, imagina que vai ser exatamente o mesmo. Você se acaba naquilo ali. Por isso que eu não advogo nessa área. E o advogado também acaba meio que se envolvendo, não tem jeito, muito né? desgastante. Então, assim, me parece também que aí, indo para esse lado, você tem determinados ramos do direito em que vai ser mais profícuo você tentar levar a autocomposição, ou até a heterocomposição, e outros que você não tem muito como empurrar, porque você vai ter que a litigância ela é, digamos, inevitável e às vezes necessária. Exatamente. Inclusive quando a gente fala de conflito, de litigância em massa, etc., você vê que o caminho tem que ser, de alguma maneira, aquilo ali, até que se transforme em outra coisa. Eu só acho que a litigância ela não deveria ser a regra como a gente tem hoje no Brasil. Porque a regra, as pessoas vou te processar, viu? Sim. Isso. Aguarde o processo. O Rodrigo assiste um canal de pegadinha que tudo fala assim, né? Aguarde o processo. Você também assiste, né? É da geração deles aí. Eu nunca vi isso, não. Pois é. O pessoal acha que o Poder Judiciário é a resolução para tudo. A solução para tudo e não é. Pronto. Então, a lógica deveria ser em sentido reverso. Né? Primeiro você deveria tentar resolver consensualmente, que é o modo mais evoluído de resolver as coisas. Eu concordo. Sem um litígio formal. Como eu sou processualista... Que, na verdade, o litígio existe, mas ele não foi formalizado com o processo. Sim, mas ele pode ser formalizado no momento nenhum. Exatamente. E não conseguindo, aí sim...
você judicializar. Isso já é implementado no processo de trabalho há muitos anos. A gente já tem a obrigatoriedade dentro do processo de trabalho, de antes de começar a instrução processual, de haver uma tentativa de conciliação. E isso, inclusive, começou a se irradiar para as outras áreas de depois, né? Porque o processo de trabalho evoluído. É muito chato. Nós somos nada disso. Nós somos evoluídos, nós somos diferentões. Eu não sou processualista, então eu me reservo o direito de ser ignorante em várias coisas. O bom de estar desse lado da bancada é esse. E assim... Essa sua visão de vocês dois, eu percebi que é parecido nesse sentido. A gente concorda em muita coisa, a gente discorda em muita coisa, mas ele já falou um monte de coisa que eu discordo. Mas perceba, no final das contas ele vai acabar concordando em nome da harmonia conjugal. A gente tá aqui para resolver. Eu tô aqui para resolver esse conflito. Eu amo meu marido, mas esse negócio de casar com advogado, 2 advogados casados, rapaz, esse povo gosta de estudar, então. Lá em casa também é barril. Você começa a conversar, às vezes, não é jogo, não. Antagônicos, amplo acesso à justiça, amplo acesso ao poder judiciário e boa prestação jurisdicional, ou vocês... Perceba, estou fazendo uma pergunta aqui de realidade. Sim. Não é da teoria. Na teoria, todo mundo tem que ter acesso, eu concordo. Na teoria, quando a Lei 9.099 chegou, deu acesso a muita gente que sequer poderia nunca na vida imaginar que ia poder ter acesso ao poder judiciário. Mas quando isso aconteceu, o judiciário virou uma bola de neve. E que só começa a diminuir agora quando se criam instrumentos de você começar a barrar determinados acessos à justiça com controles de recursos do Tribunal Superior, por exemplo, que a gente conversou no outro programa, né? Então, as próprias câmaras de conciliação, os próprios sejusques, são formas de você também diminuir, né? E é que tá. São antagônicos? Você enxerga? Veja bem, tem uma divergência doutrinária. Por quê? Existe um princípio da jurisdição que se chama princípio da inafastabilidade da jurisdição. Em resumo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição vai falar que, em regra, o poder jurisdicional tem que estar disponível pra gente quando a gente precisar dele. Sim. Entendeu? Só que nós temos exceções, tá? No livro de professor Fred, ele também fala que não vê problema em termos outras exceções, né? Mas as exceções mais simples. Processo desportivo, causas desportivas. Primeiro temos que passar pelo tribunal. Esgotar as instâncias. Previdenciário também. Tem previdenciário que ter o processo administrativo todo. A negativa, perfeito. Na verdade, não esgotar. Mas tem que ter a negativa. Tem que ter a negativa. Habeas data também. Nós precisamos ter a negativa. Quando nós formos pedir para um órgão público ou equiparado a público as nossas informações, a gente precisa demonstrar que houve uma negativa dessa nossa solicitação. Então, eu fico um pouco preocupado de a gente estar... De a gente estar meio que relativizando demais esse princípio da inafastabilidade. Por isso que eu acho importante o discurso para os advogados. Eu acho importante que os advogados eles tenham educação em relação a essa conciliação. Entendeu? Porque assim, a justiça tem que estar disponível. Eu não acho que é antagônico. Imaginem os juizados, causas abaixo de 20 salários mínimos. Imaginem a gente criar barreiras para essas pessoas. Sim. Ela fala, não, você tem que resolver por meio de mediação. Como é que faz isso? Vai precisar ir na defensoria, ou vai precisar ir na advocacia. É criar mais um problema. E aí, possa ser que a gente atrapalhe até no acesso à justiça, entendeu? Então, eu fico um pouco preocupado com essas questões. Mas aí, Rô, eu acho que a pergunta de Petra tem outras camadas do princípio do acesso à justiça. Porque a inafastabilidade é lógico que tem que ser respeitada. Mas aí ele já está entrando nas outras vertentes do acesso à justiça, né? No devido acesso à justiça, né? Na prestação do serviço do Poder Judiciário. Você pode ter o acesso à justiça formal. Exatamente. Só que e você não tem uma sentença devida, o tempo é muito... lascado, que isso é acesso material, ele é fluido. Mas é aí que eu concordo com o Rodrigo, o que ele está dizendo. Eu não acho que é antagônico, não, por conta do princípio da inafastabilidade jurisdicional, mas que deve haver uma mudança político-cultural em relação à forma e quando você deve acessar o Poder Judiciário. Porque quando na nossa época de faculdade, eu não tive uma disciplina que falava sobre meios alternativos de solução do conflito, como hoje os nossos alunos têm no primeiro semestre da faculdade que eu dou aula. Existe uma matéria sobre isso. Quem dá aula, inclusive, é o Matheus Lins, que escreve sobre arbitragem também. E é interessante... Então, assim, eu acho que a necessidade é de mudar
o pensamento, inclusive da nossa categoria, da nossa classe. E é interessante que nós fomos educados assim na faculdade, e agora os alunos, por mais que eles estejam vendo isso nas faculdades, eles trabalham para a gente. Assim, que tem aquele pensamento antigo. E o código... a mediação, a importância da mediação e conciliação, da autocomposição, ela é tão grande e ela tem sido tão efetiva. E o CPC também está preocupado com essa questão que Juliana falou de mudar a cultura, que nós estamos tendo um fomento dentro do CPC muito grande para a conciliação. Dentro do Poder Judiciário da Justiça Comum, tá? né? Então, no processo civil, no Código de Processo Civil, a gente tem o artigo 334, que eu não vejo, aqui em Salvador, tá? Eu não vejo juízes designarem audiências preliminares. Não vejo muito. Alguns sim, outros não. Mas no interior, e o que se justifica, né? Porque o interior são juízes que acabaram de ser aprovados, então eles estão ainda naquela do CPC. Eu vejo uma adesão maior. Uma adesão maior. Essa audiência preliminar de conciliação e mediação, a princípio é obrigatória. Ela está lá no artigo 334. Para ela não acontecer, das duas, uma. Existem requisitos. Ou, se ambas as partes... Veja, não é só se o autor... É se ambas as partes, de modo expresso, disserem... Não quero conciliar. Não quero. Elas têm que dizer expressamente. Se uma falar que não quer e outra ficar calada, tem que ter. Ou se não couber autocomposição. Que eu vou ser muito sincero. Processo cível que não cabe autocomposição, eu consigo imaginar poucos exemplos. Como, por exemplo, interdição. É difícil. Porque você não vai concordar Sim. na limitação da sua capacidade civil. Né? Então, assim... É uma regra que tem que ser estabelecida, porque é o judiciário fazendo o seguinte, falando, nós temos aí na afastabilidade da jurisdição, nós entendemos, mas a gente vai tentar, ao máximo, fomentar que essas partes, antes da resposta do réu, antes da contestação, a gente vai tentar fazer com que essas partes conciliem com a audiência preliminar. Porque a audiência preliminar, ela vem logo após a citação do réu. Seguindo a ideia de muitos juizados, muitas varas dos juizados, né? Que antes de uma audiência de instrução, nós temos uma audiência de conciliação. E a própria Seguindo trabalho. a ideia da CLT, que já prevê que a conciliação é um princípio que rege o processo de trabalho. Vocês criaram, nós aperfeiçoamos. Não, meu filho, não existe isso de aperfeiçoamento. Se lá é amplamente aplicado há muito tempo e funciona muito melhor do que em qualquer poder. Eu sou defensora ferrenha do seu trabalho. Mas perceba, vamos lá. No seu caso, você tocou em um ponto que é o que um pedaço da resposta que o Rodrigo falou e você começou a falar também. No seu trabalho existe uma cultura voltada à composição. Sim. Que é desde sempre. Porque nós somos... No processo civil, é o oposto. Diferentes. Sempre se fomentou Isso. a litigância. A litigância. Ninguém queria compor. Não fazia sentido. Na verdade, eu me pego... Eu que fui educado juridicamente nesse caldo de cultura, digamos assim... Eu tenho dificuldade de enxergar a resolução do conflito sem ser pela jurisdição. Sim. É muito difícil eu aceitar. Muito difícil. Eu tenho dificuldade de aceitar a autoridade de uma decisão arbitral, por exemplo. Para mim, em termos culturais, Sim. É duro de engolir. Então, pro pessoal mais novo, isso tem uma certa... Agora imagine as pessoas que estão dentro do judiciário, os julgadores. Exatamente. O cara que está a vida toda... No Código 73. Sentenciando e pau viola. E vamos para dentro. Vem cá. Não se atualiza. Mas aí é por questão, como você disse mesmo, cultural. Porque se você tem a oportunidade, junto com seu colega advogado, que está representando outra parte, de escolher em consenso quem vai julgar a demanda de você não acha melhor do que o sorteio? E veja mais, se o você advogado do puder autor escolher... é quem tem que ter essa iniciativa sempre. Exatamente. Até porque, em outros estados, o Poder Judiciário tem números depoimentos, sim. A gente tem na Bahia, principalmente no Estado Comum, um judiciário bastante complicado. Em tudo que você puder imaginar. Tá? Mas vamos falar aqui só em efetividade. Vamos falar aqui só em conseguir, de fato, resolver o conflito. Sim. Em forma de mérito, né? Sim. Não ficar extinguindo o processo. Sim. Aqui é muito ruim. Né? Aqui é muito ruim. O cara, para ser advogado de réu aqui, é um excelente negócio. Sim. Porque você vai ficar com o processo Maravilha. na mão vários anos. Aquilo não vai andar, você vai se arrastar. Pro advogado do autor, advogar para autor. Rapaz, eu vejo hoje em dia colegas que advogam para autor. Na Justiça Comum, na Bahia, é praticamente um ato de heroísmo. Mas veja bem, Petra, muita coragem. Sabe por quê? Tem um motivo para a gente ter, dentro do processo do trabalho, esse incentivo desde muito cedo à conciliação. Porque sempre se enxergou no processo do trabalho a dificuldade na fase de execução.
Então, um dos fundamentos, um dos motivos para a gente ter uma valorização da conciliação no processo do trabalho é a consciência de que a fase de execução hoje continua sendo um momento processual difícil. Vamos lá. E aí, quando eu falo, até me corrigindo, não, me justificando, porque eu tô falando de fase de execução. Porque no processo de trabalho, a CLT ainda chama de execução, viu, gente? Mas é cumprimento de sentença. Porque o Rodrigo é professor de processo civil, daqui a pouco ele vai dizer, não existe e aí chegar em casa de noite, a madeira vai piar. Aí eu digo pra ele, existe. Uma vez eu falei pra ele, você quer ver aqui no processo de trabalho tem, meu lindo? Vou te mostrar aqui como tá escrito. É porque a nomenclatura a gente chama diferente, mas é a mesma fase, é cumprimento de sentença. Então, assim, no processo de trabalho, a fase de execução, né, vulgo o cumprimento de sentença e vice-versa no processo civil, ela é uma dificuldade. Sim. Então, é melhor, muitas vezes, conciliar do que ganhar e não levar. Vamos aprofundar, então, isso aí aqui agora. Isso é acesso à justiça? Você tem, na Justiça do Trabalho, vamos lá, processo civil comum, temos duas pessoas, duas partes, autor e réu, que em tese estão aqui distantes. Em tese não tem nenhum tipo de vantagem uma sobre a outra. No processo civil. Isso. À vista do judiciário estão no mesmo patamar. Uhum. Aí você vai para o processo do trabalho. Sim. Lá você já tem uma das partes que está um degrau acima. Porque principiologicamente falando. Vulnerável. Tá? Em termos de princípio, o cara já está acima. Sim. Você só com isso aí já estimula o acordo. Porque o cara que está o degrau abaixo já fala, porra, meu irmão, essa decisão vai vir para dar na minha cara. Talvez se eu fizer um acordo, eu tenha um prejuízo menor. No processo de trabalho, o trabalhador ele vai pra lá achando que a justiça do trabalho é o resolvedor do problema dele. Porque aqui ele pode recorrer. Não, tô falando do empregador. O empregador vai olhar para aquilo ali e falar, rapaz, é melhor eu acordar, eu transigir, do que tomar uma porrada na cabeça, considerando que esse cara já tá... que tá me processando, larga na frente, porque ele é hipossuficiente. Isso é um ponto. Mas eu acho que se pensa por causa da hipossuficiência, não se pensa porque quando você distribui a ação, pelas provas ali, pelas testemunhas, você já sabe mais ou menos no que vai dar. Mas é porque a hipossuficiência já gera no empregador. Às vezes você senta na mesa de audiência. Gera no empregador. Você senta na mesa de audiência trabalhista, já sabendo qual é a sentença. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, mas pronto. E do outro lado, você tem de um lado essa força. Olha, nesse processo aqui, não vou nem entrar nesse mérito, nem via inicial, mas João tá na frente da X limitada. Porque, principalmente, é assim. Então, qualquer coisa que acontecer aqui, que eu puder dar preferência para João, vai ser dado. Sabe que eu discordo disso. Tá falando em grosso modo aqui, certo? Isso é um ponto. Eu discordo muito disso. É? Porque processualmente ele não tá em vantagem, porque não existe vantagens processuais. Sim, tá. Ele tá... É isso, é principiologicamente falando. Né? Então, enquanto sujeito. Mas que em termos de cultura, já se implantou e se enraizou de um jeito que na prática não é não, viu? Né? Tá diminuindo. Do outro lado vem o que você falou. Se você tem no início da questão uma ameaça ao empregador porque você tem uma hipossuficiência do empregado no processo, do outro lado você tem uma ameaça ao empregado que é a inadimplência do empregador ao final na fase de execução. E pra mim é a pior parte. Então você tem um ramo do direito que tá todo mundo ali se sentindo ameaçado de cara. O cara chega e fala, rapaz, velho, eu tenho direito a receber 10 mil, mas é melhor receber 5 do que ganhar e não receber nada. E com a justiça que funciona na fase de... Imagine se não funcionasse na fase... em todas as fases, porque... na execução, a parte que não funciona muito melhor do que nos outros. Não depende muito dela, o que não acontece. O que não acontece é isso, exatamente. Então, assim, você tem um ramo do direito que tá todo mundo ameaçado. Isso. É diferente do processo civil. Ninguém tá ameaçado no processo civil. Não, o processo civil é completamente diferente. O processo, ele aprendeu muito. É engraçado porque ele tinha, talvez por isso, pelas diferenças, distinções de figuras, ele não se utilizou tanto quanto o modelo da justiça do trabalho. Porque o que eu vejo que o processo civil, seguindo o procedimento comum, vem observando que está dando certo, é no âmbito dos juizados. Sim. Tanto que várias coisas dos juizados a gente trouxe para o novo CPC. E assim, quando eu acho engraçado que Petra fala muita coisa que eu me importo, que é a questão da efetividade. Sim. E ele se preocupa com muita coisa que eu me preocupo, que é a questão da autocomposição. A autocomposição é efetiva? Em alguns casos, ela é o único caminho. Eu vou lhe dar um exemplo. Um dano ambiental muito grande causado por uma empresa. O Ministério Público faz um inquérito civil. Quando o Ministério Público termina de fazer um inquérito civil, ele vê lá a extensão do dano. 70 bilhões foi a extensão do dano de uma empresa. Supondo. Nesse caso, ele chega para a empresa e fala, eu vou te processar. Vai dar alguma coisa, a empresa vai falar, pode me processar, eu declaro falência. Acabou, o dano não vai ser reparado. Não vai ter... Então, em alguns casos,
a autocomposição vai fazer toda a diferença. É por isso que existem os TACs, né? Então, para o Ministério Público, a autocomposição, às vezes, é a única forma de nós solucionarmos. Vamos imaginar uma empresa estrangeira que está aqui... Mas perceba que essa já é uma autocomposição que as pessoas estão debaixo de uma certa ameaça, como a gente estava falando aqui, né? Tanto a parte que, em tese, busca a reparação do dano, quanto a parte que deveria reparar. A parte que deveria reparar, dando essa resposta, não, tudo bem, eu vou falir, então, ponto final. Ela também não quer falir. Mas veja, se for uma empresa estrangeira, deu um problema muito sério, uma empresa estrangeira de plástico. Eu tô falando isso que a gente tem muitos casos assim, de uma empresa de plástico, uma indústria porque de plástico. Porque quando se fala em dano ambiental... O rio teve um dano imensurável para aquela flora, aquela fauna. E aí, quando foi apurado, o Ministério Público vê quanto foi que teve mais uma média aí dos danos. E a empresa fala, não, tudo bem, eu vou me retirar daqui do Brasil. Porque aí, na verdade, o ressarcimento não é de cunho meramente material. É ressarcimento para a sociedade. Então, exatamente. Então, nesses danos... vai depender muito do objeto. Quando nós vemos danos coletivos... Nesse ramo é complicado, realmente. Em danos coletivos, o Ministério Público ele vai funcionar com uma atribuição muito diplomática. Né? Porque não vai existir esse negócio de ameaça. Porque se apertar demais, a empresa fala, tudo bem, eu saio. Não, eu saio daqui. Eu tenho saído de vários outros lugares do mundo, eu saio. Então, às vezes, a autocomposição é a única maneira de nós resolvermos um conflito. E ainda, pegando o gancho dessa questão do processo civil, ele está muito, muito interessado na autocomposição, nós vemos efetividade nas semanas de conciliação, né? Direto nós temos semanas de conciliação em que as pessoas cadastram seus processos, as varas cíveis elas param e é a semana toda fazendo conciliação. Mas sabe o que é sensacional na semana de conciliação? E agora no TRF a galera já também. Tá com a galinha pulando na mão. Isso. Eita, já tô com o meu processo rodando, tá demorando como a zorra, vou conciliar. Exatamente. Mas o momento inclusive inicial, na fase de execução. Não tem essa visão ainda. Não tem. Entendeu? Isso. Então você fica... Agora, no TRF, tem um sistema a gente estava vendo isso ontem, em parceria com o consumidor.gov, que se for demanda de consumo de competência da Justiça Federal, você pode submeter para o consumidor.gov tentar uma conciliação. Sim. E é muito bacana você ver que é o Poder Judiciário se alinhando a essas ferramentas que são chamadas alternativas, né, de solução alternativa do conflito, porque já se tem hoje essa visão de que tem muita demanda que não deveria ser processada e julgada. Não tem necessidade. Você dá uma olhada no site do PROCON, por exemplo, você vê o nível de efetividade nos acordos. Eu estava dando uma olhada em várias lojas que tiveram problema, tá assim, ó, 100% de aproveitamento. Lojas americanas, 100% de aproveitamento. Então, a gente está vendo que essas formas de resolução de conflitos estão dando resultados positivos. Esses dias eu estava com um amigo meu que estava com problema no cartão de crédito, que foi clonado. Tá acontecendo direto isso. E quando foi clonado, ele falou, Rodrigo, vamos processar. Eu, calma. Vamos fazer um pedidozinho administrativo antes, para tentar resolver? Resolveu. Aí ele falou, mas você acha que vai dar alguma coisa? Vamos tentar primeiro. Depois nós processamos. Ele pegou, pediram aí 10 a 15 dias, responderam, falaram que ele está certo e estornaram o valor. E a nossa cultura justamente é o contrário, né? Se chegar no escritório em regra, o advogado vai falar o quê? Pronto, agora vamos agora falar desse beabá. Porque toda vez que a gente... Todo o programa aqui, todo o podcast, a gente tenta também deixar para a galera que assiste a gente essa visão mais prática, inclusive de carreira, né? De advocacia principalmente. Você hoje, você já deu 3 ou 4 exemplos aí seus profissionais pessoais em que claramente você buscou de imediato uma solução que não envolvesse a jurisdição. Tá? Isso hoje isso faz parte do seu roteiro de trabalho sempre? A depender da causa. Você tem que fazer uma análise, né? Você tem que fazer uma análise. Porque, por exemplo... Mas o meu, no trabalho faz. Assim, eu sempre pergunto pra parte. É um modus operandi. Ontem eu atendi uma mulher que ela tava com problema com uma empresa grande. E aí eu perguntei pra ela. Ela conhecia o dono, né, da empresa, o sócio majoritário lá da empresa. Eu cheguei e perguntei, você conhecendo ele pelo que você conhece, tem possibilidade de acordo? Ela chegou pra mim e falou, eu acho difícil. Eu falei, então vamos entrar com ação. Porque às vezes a ação
judicial também é uma boa forma de você forçar, entre aspas, né, um acordo. Porque a pessoa vê lá a citação, fala, meu Deus, mas um problema, esse processo vai terminar quando? Deixa eu ver com o advogado, pergunta para o advogado chega para ela e fala, não sei quando é que vai acabar. Então, aí o que é que acontece? A parte fala, então vamos tentar um acordo. Mas, pra mim, né, o Rodrigo faz a parte mais de direito civil lá do escritório e eu faço o processo, faço trabalho previdenciário, né? Hoje, na área previdenciária, a gente já tem, né, uma grande quantidade de acordos com o INSS, porque o INSS hoje ele pode propor acordo, né? Quando ele apresenta a contestação lá nos juizados especiais federais, eles já podem, na contestação, na mesma peça, apresentar a proposta de acordo. Então, hoje a gente tem a possibilidade de aderir, que na verdade, assim, é uma coisa meio complicada. Por quê? É um acordo que não é acordo. Por que não é um acordo que não é acordo? É assim, ó. O INSS, ele pode fazer acordo hoje em dia, mas só nos termos que ele propõe. Isso. Não é possível a contraproposta. Acordo de adesão. Porque você vai para aspectos do tipo de disponibilidade. Exatamente. Beleza. Mas pelo menos hoje já pode fazer o que é a coisa bacana, em que pese ele tenha descumprido pra caramba esses acordos e não tem cláusula penal nos acordos que eles oferecem. Mas isso aí é assunto para outra também coisa. É bem gostoso. Muito bom. Excelente. Pois é. Mas no processo do trabalho, a gente tem lá no direito do trabalho, a gente tem várias experiências no escritório bem bacanas em relação ao acordo. Não apenas nessa fase de conciliação, né, através da conciliação dentro da própria justiça do trabalho, mas sem o ajuizamento. Hoje, inclusive, a gente tem uma empregada que foi reintegrada, hoje não, ela foi reintegrada ontem, em um litígio que a gente teve lá no escritório, que a gente resolveu extrajudicialmente, foram feitos acordos com cláusula de confidencialidade, e no final da história, eu não posso, porque tem a cláusula de confidencialidade, a gente não pode contar os detalhes, mas ela foi reintegrada ontem com 5 anos de estabilidade. Muito bom. E foi extrajudicial. Não teve nada na justiça. Nós fizemos 2 acordos. Ela passou, inclusive, por uma perícia na esfera extrajudicial. Nós fizemos uma perícia. Eu me lembro... O empregador contratou uma perícia. Eu me lembro bem. E esse caso eu posso contar. Que é uma coisa atípica. Não pode contar que tem caso. Não, mas eu tenho um caso que eu posso contar. Até quem foi a cliente, que foi Juliana. Né? Isso vai dar problema em casa hoje. Juliana me liga, né? Me liga de tarde. Falando, Rodrigo, amor... Bateram no meu carro. Rodrigo, é o que você vai contar. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro, meu Deus do céu. Eu falei, tire foto. Primeira coisa que eu falo, tire foto. Né? E quando uma pessoa bate no seu carro, eu sempre falo isso em sala de aula. A pessoa vai dizer que vai pagar. Tem tempo isso já, foi mesmo. Até a hora em que ela sair. Sim. Porque quando ela sair, ela já não paga mais. Não foi mais ela. E aí eu cheguei lá, encontrei com a Juliana. Aí eu falei, deixa eu ver as fotos. Juliana tirou foto de tudo, menos da moto que bateu no carro dela. Menos. Eu fiquei nervosa na hora. Tirou foto do chão, tirou foto de onde tava. Da paisagem. De tudo. Só não bateu a foto da placa da moto. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do homem. Aí o que acontece? Eu, mulher, sozinha, eu sou vulnerável. Eu pensei que ela estava furiosa, porque como ela me disse, ela falou, eu tava lá na Bonocô. Quando eu tava lá na Avenida Bonocô, a moto chegou, perseguiu um carro, e aí sobrou pra mim. Eles estavam brigando, o carro e a moto estavam brigando, e a moto bateu no meu carro, não tinha nada a ver com a história. Aí, resultado... Furioso mesmo. Isso. Aí, resultado, a gente ligou pra ele, né? Ligou pra ele, o Juliano ligou. Ele atendeu. Ó, já é um começo promissor. Aí ela falou com ele e tudo mais, ele confessou, mas depois ele começou a mudar o discurso, falando que não ia. Aí depois ele começou a dizer que eu que tinha batido nele. Aí nessa hora eu peguei o telefone, aí eu conversei com ele. Eu falei, a gente não tá querendo tirar nenhum dinheiro do senhor, mas a gente também quer ter uma garantia de que você não vai entrar na justiça. Por isso que a gente queria firmar um contrato com você, pra que depois você não entre na justiça. Pode entrar na justiça? Pode, mas a gente com um contrato mostrando pro juiz, aqui é o juiz, ele dizendo que a culpa... no acordo, que não existe responsabilização de nenhuma das partes. Porque eu sabia que ele não ia ter como me pagar. Exato. Mas como ele tava numa moto e depois ele começou a mudar o discurso, eu falei, rapaz, esse cara vai me colocar na justiça e vai ter problema. Aí ele não quis fazer o acordo, eu falei, tá bom, então quem vai processar você sou eu. Isso. Aí pronto. Aí no mesmo dia... Ó, Juliana processou. Juliana é assim. Ela ficou com tanto medo de ser processada que ela processou ele. A gente não gosta de ser processado. Ninguém quer ser réu, né? Ninguém quer ser réu. Só quero ser autora. A carta de citação. Com a R. Ninguém quer receber. Não, só quero ser autora. E aí... Reclamante, se puder, também gosto. Ela processou ele só pra chegar na audiência e firmar um acordo com ele dizendo que ninguém ia se responsabilizar
pelos danos causados a ninguém. Pronto. Só pra advogado. Isso, né? Advogado. Eu cheguei na mesa de audiência e disse pra ele, sabe qual é o problema do senhor? Que o senhor desconfiou de mim. Porque eu disse pro senhor que eu só queria que o senhor dissesse que você não ia pagar nada. E nem eu, cada um pagava seu prejuízo, em que pese o senhor que bateu no meu carro. E aí um primo meu... Os termos foram esses. Exatamente. Ele não ia ter como me pagar. bom. Eu só não queria que ele criasse confusão na minha vida depois. E aí um primo meu, né, se envolveu num acidente com uma moto. E aí meu primo falou, Rodrigo, eu quero pagar. Certo? Eu quero pagar. Eu não quero discutir culpa de ninguém. Eu quero pagar, que eu fiquei com pena dele e tudo mais. Só que ele tinha uma irmã. E aí, os R$200 que ele disse que ia dar pro cara, começaram a virar R$600, R$800. Eu, calma, vamos fazer um acordo. E pegou, eu fiz o acordo, a minuta de acordo, extrajudicial, botei todos os termos. Ah, foi mesmo. Ele dando quitação de tudo e tudo mais. E aí, o que é que eu fiz? Peguei, botei os dois juntos, vamos celebrar, deixa eu tirar uma foto dos dois. E aí os dois tiraram uma foto sorrindo. Pra depois não dizer com que a acordo na mão, né? Rodrigo. Pra depois não dizer... Essa foto é foi paranoico. Tem essa foto ainda? Eu juro por Deus que o Rodrigo fez isso. Quando ele me contou, eu não acreditei. Sorrindo, eu falei aqui, ó, Juliana, tudo certo. Por quê? Porque a irmã tava querendo... Ainda bem que você tem a foto. Porque contando, ninguém acredita que você faz essas coisas. Eu tenho uma foto até hoje. Eles juntando assim, ó, com um acordo assim, ó, dando risada. Firmão no acordo, tudo resolvido, acabou, né? Por quê? Porque até nisso a gente pensa. Negócio jurídico, porque foi o que eu disse. Um acordo extrajudicial pode ser anulado? Pode ser anulado. Só que não é fácil, é difícil você anular um acordo. Porque você tem que provar o vício de consentimento. Exato. Então, não é que existe uma insegurança em você fazer um acordo extrajudicial. Há uma segurança muito grande. É porque eu acho uma decisão homologatória mais segura. Mas isso não significa que um acordo não é. Entendeu o que eu tô dizendo? É difícil não você anular. É difícil você chegar e falar, houve um vício no negócio jurídico, porque o ônus da prova tá com você. A diferença da segurança vai estar, na verdade, na possibilidade do controle externo que feito. Só nisso aí. E aí vai depender da área do direito. Porque no direito do trabalho, meu amigo, esqueça acordo sem ter homologação na justiça. Justiça do trabalho demanda trabalhista tem que ter homologação. Exato. Por quê? Porque ao empregado não é dado convencionar algumas coisas. Tem direitos do empregado que ele não pode convencionar extrajudicialmente. Por quê? Porque a lei assim determina. Ser consciente e, eventualmente, poder ser coagido a concordar com essas coisas que, mesmo que ele possa dispor, ele... Exatamente. Acaba sendo forçado a dispor. Aí é mais difícil. Aí vai entrar a regra de que ele vai ter que provar. O que ele pode dispor, se ele concordar, ele vai ter que provar que houve o vício de consentimento. É que é difícil, eu nunca vi ninguém conseguir comprovar. Só se tivesse uma testemunha na hora, visse, né? E aí... Mas, em relação aos direitos que ele não pode dispor, né? Que ele não pode negociar, que não tô falando nem de indisponibilidade absoluta, que não existe, a disponibilidade é relativa sempre, mas existem direitos que ele não pode transacionar, ele não pode negociar sobre aquilo. Depois ele pode até fazer um acordo para receber o valor da corrente, mas ele não pode abrir mão de férias, não pode abrir mão de 13º. Então, assim, não adianta. Tem acordos que não adianta. Não adianta ser feito, entende? Pronto. Então vai depender do objeto. Agora eu vou descer um degrau da pergunta. Eu tô falando aqui, enquanto advogado, você procurar esse e-mail, pererei parar. Mas existe uma coisa importantíssima na vida do advogado, que se chama honorário. Sim. O acordo é jogo, é bom. Pronto. Qual é a visão de vocês? E aí falem pra galera que vai começar a advogar agora. Tá. Fala, velhão, procure conciliar, porque apesar de numa conciliação, e aí não sei nem se essa é a sua lógica, mas numa conciliação eu costumo cobrar muito menos, mas eventualmente eu consigo fazer muito mais processo, porque me demanda menos tempo, porque tem isso. Eu acho também que é menos desgastante. No litígio você tem o desgaste disso, daquilo, tem a ocupação da agenda na audiência, tem não sei o quê, tem não sei quantas peças. Faça um panorama pra mim, enquanto advogado, prático, pra galera dizer assim, porra, eu vou começar agora a procurar a conciliação. Certo. Eu acho que nós temos, quando nós advogamos, nós temos que pensar como empresários. A não ser que você advogue para os outros, que eu não recomendo. Eu recomendo que você tenha o seu próprio escritório. Eu recomendo que você tenha o seu próprio escritório. Estamos falando para a galera. E pronto, galera. Seu próprio escritório. Pronto, seu próprio escritório aí. Certo? Não necessariamente você tem que ter uma estrutura física. Não, advogar, o que ele quer dizer que o seu próprio escritório é advogar para você. Então, eu tô falando, você que está começando, vai ser muito difícil ter uma estrutura. Eu estou falando em relação a você ter o seu cliente. O seu cliente. Qual é o meu pensamento? Meu pensamento é o seguinte. Para você começar a ter cliente, você tem que prestar um bom serviço. E o que é um bom serviço? É o cliente sair muito satisfeito. Não é satisfeito, é muito satisfeito.
Porque um cliente muito satisfeito, ele vai te indicar para outras 3 pessoas. E assim começa a sua rede. Se você ficar pensando só no dinheiro imediato, você pode ganhar dinheiro imediato em um momento. E depois acabou. Então, eu penso muito em investimento. Então, se eu consigo resolver um problema de um cliente, de forma que ele fique muito satisfeito e de forma que ele veja que não foi tão oneroso para ele, e oneroso não estou falando só em relação ao lado econômico, mas também ao lado emocional. Eu acho que esse cliente vai voltar com outras coisas para mim. Vai te indicar. Eu acho que esse cliente vai me indicar e vai me conseguir muitas coisas interessantes. Nós temos temos alguns clientes que como começou nossa relação com eles. Eles pediram pra gente fazer uma besteirinha, a gente resolveu de forma muito... Celery. Não só celery, mas de forma que agradou muito eles voltaram. Tivemos casos de empresas que hoje em dia nós advogamos, que começou exatamente assim. Juliana fazendo uma defesa de um caso simples, firmando um acordo, depois a gente fechou o contrato com a empresa. Que a gente mostrou acho que a nosso valor. grande sacada aí em relação à captação, não, nem captação, é você fidelizar o cliente, é justamente ele não ter o problema para resolver o problema. Exatamente. Ele deixar com o advogado a resolução do problema e ele não ter que se estressar. Uma coisa que eu sempre falo com o cliente, olha, você está me contratando é para você ter uma dor de cabeça a menos na sua vida. Então, fique tranquilo que o seu conflito, nós vamos fazer de tudo para resolver. Claro que a gente não pode nunca garantir, né? Sim. Mas... Até porque muitas vezes ele tá errado, pode estar errado também. As melhores coisas que nós entendemos ser para você. E sempre a gente vai te mantendo informado. E outra coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: você firmar um acordo, além dessa questão do investimento, você não vai ficar sem ganhar. Sim, claro. Você fazer coisas extrajudiciais, você não vai deixar de ganhar. Por exemplo... existe uma tabela da ordem de advocacia extrajudicial. Exatamente. Por exemplo, notificações extrajudiciais. Eu tô com uma questão agora de uma empresa que veio me procurar e ele falou: Rodrigo, a gente quer rescindir com o contrato, só que eles não estão querendo. O que é que a gente faz? Eu falei: pronto, vamos tentar resolver primeiro expedindo uma notificação extrajudicial para eles. Como é que faz? Eu elaboro. O preço é X. Eu mando, eu faço tudo, eu faço tudo, eu converso com eles, na notificação extrajudicial eu já coloco meus contatos. Eu converso diretamente com o advogado deles. Então, você pode ter outras atuações fora do judiciário. Sim. E isso nós queremos muito. Nós queremos ter atuações fora do judiciário. Uma coisa que eu e Juliana a gente gosta de fazer muito é prestar assessoria para a empresa. A gente chega para uma empresa que ela está extremamente com litígios e a gente começa a colocar ordem nesses litígios. Para evitar os litígios. Para evitar. Aí você vê, às vezes... E isso eu tô vendo que alguns empresários estão mudando o pensamento. Por quê? Muitos empresários, eles falam: eu só vou contratar o advogado quando eu precisar. O problema é que precisa de advogado desde o início. O problema é que eu precisar normalmente... E não existe tirar a dúvidazinha. Você vê, às vezes, uma loja do shopping fechar e você não entende: poxa, essa loja vendia tanto, por que fechou? Por quê? Porque demitiu 3 funcionários e para cada um teve que pagar 40 mil reais. Porque não respeitou as normas trabalhões. Não quer dizer que você vai dispensar, você vai ter que perder dinheiro. Porque você tem que respeitar as normas, porque as normas então, são imperativas, né? Essa ideia de... A priori, né? Porque aqui no Brasil esse negócio Volta pra mim, Pedro. Essa ideia como diriam os saudosos ex-ministros de economia aqui no Brasil, até o passado é duvidoso. Exato. Incerto, na verdade, que ele falou. Eu acho, Petra, que na verdade você tem que sentir qual é a necessidade do cliente. Não existe matemática, né? Não quero açúcar, não. Sim, não existe matemática, né? Porque tem cliente... Eu tenho 2 clientes em reclamação trabalhista, que a gente ajuizou a reclamação trabalhista no curso da pandemia. Eu as atendi por videoconferência. E aí a gente ajuizou a ação. E uma delas disse: eu não vou fazer acordo de jeito nenhum, porque eu sofri, porque não sei o quê. Né? Tipo o término de namoro, que o pessoal fica chateado. Sim. E a outra disse que nada, eu quero fazer esse acordo, que eu quero me livrar. Tá oferecendo tanto? É razoável, doutora? Me oriente aí. Você acha que se fosse sentença ia ser muito mais? Ia ser tanto, mas aí você tá perdendo um pouco de orientação. Eu falei, expliquei, né, a fase de execução. Ela falou: então eu acho que vale a pena. Eu falei: eu também acho. Ela fez o acordo. Então depende muito também do cliente. O que você precisa é satisfazer a necessidade do seu cliente, lógico, observar os critérios éticos e legais.
E uma coisa muito importante. Então, nem todo cliente vai estar disposto à conciliação. Você pode até tentar convencê-lo, mas não vai ter pra onde correr. E assim, uma coisa muito importante, pegando esse gancho de Juliana, é o seguinte. Nós estamos falando aqui de incentivar acordo, mas a gente não está falando em forçar acordo. Pronto, você chegou num ponto importantíssimo que eu já ia perguntar. Em hipótese alguma. Não pode. Você tem os dois lados da moeda aí nesse discurso. Primeiro, o advogado que força o acordo porque tem uma necessidade imediatista de receber um honorário, porque é o caminho mais fácil, às vezes. Isso. Né? Isso é perigoso. Você tem isso dos dois lados. Né? Então, vou pegar aqui um exemplo clássico que é o seu trabalho. O advogado do reclamante forçando um acordo porque termina ali na hora, recebe rápido para ele parar. E o advogado do reclamado, doido para fechar o acordo também porque é um trabalho a menos para ele fazer, pererê, parar. Então você tem aí também o lado, o dark side dos acordos, digamos assim. Então, mas esse dark side aí, Petra... Mas isso atrai uma pecha ruim para o profissional. Sim, pois mas aí deixa eu falar uma coisa. Se o cliente, se o acordo não for bom, ele não vai sair satisfeito. Não vai. Tem que ser, é o que eu disse, o acordo tem que ser bom pra todo mundo. O que é o acordo ser bom pra todo mundo? Todo mundo ceder um pouquinho. Mas não pode um ceder muito e o outro, entende? E outra coisa, o advogado ele tem uma função muito importante. Juliana, uma vez ela estava ele não vai indicar você para outro cliente. E Juliana, uma vez estava na audiência trabalhista, ela chegou em casa estressadíssima. O que foi? Ela falou, porque eu senti que estavam tentando coagir meu cliente a firmar um acordo. Então ela chegou em um momento e falou, doutor, meu cliente já falou que não quer acordo. Então, o advogado ele tem que ter muito cuidado em audiência de conciliação por isso. Não, porque o cliente não pode ser coagido. Rola um negócio também, às vezes, de mulher com cara de jovem. O advogado é outra parte mais velha. Aí me disse também umas coisas como se eu não... Exatamente. Aí eu também... Porque eu vou de vez em quando me falam uns desaforos... gente, eu vou falar isso aqui abertamente. Você quer uma frase que eu já ouvi? Quando me falam uns desaforos porque acham que eu sou nova, eu fico, por um ponto, lisonjeada. Obrigado. Tipo assim... Mas eu também... Eu tive que dar uma carteirada de latte no dia da audiência. Eu falei, eu tô advogada há tanto tempo, eu sou mestre em direito, eu sou professora universitária. Eu também sei, doutor. Você tá mexendo com cara de nova, mas eu não sou tão nova assim, não. Obrigado por me achar nova. Eu já vi uma vez. Que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, né? Muito pelo contrário, eu sou extremamente... Ela ensaia isso no espelho. Ela fala assim, vai ter um dia que eu vou precisar disso e eu vou falar. Mas hoje deixa eu falar uma coisa, que não é nem o tema de hoje, mas isso é uma coisa recorrente com nós mulheres, não se engane não. Eu não duvido não. Não duvido não. Não se engane não. E teve uma vez que eu já ouvi... E aí eu passo raiva. Um juiz falar, eu acho melhor você acordar. Mas já vi isso várias vezes. Sim, isso aí. Aí meu cliente... Doutor, acho que a sentença pra você aqui não vai ser muito boa, não. Já ouvi essa também. Que não tem que acontecer isso. Isso não pode acontecer. Vamos lá. Depende da situação. Depende da situação. Eu tive um caso na Justiça Federal que a juíza foi muito gente boa. A juíza pegou... O cara foi uma ação revisional contra uma empresa, uma instituição bancária que eu advogava. E aí a juíza chegou, pegou o processo, olhou o processo. O cara tava dizendo que ele tava devendo coisa de 20 mil reais para a empresa e que ela tava cobrando acima. Só que a instituição tava cobrando muito abaixo. E aí a juíza, quando falou, ela olhou pro autor e falou assim, a sua situação aqui não está interessante. Porque, pelo que eu tô vendo, não existiu nenhuma ilegalidade. E que, de fato, o seu débito é no valor de 45 mil reais. E a instituição bancária estava querendo fazer um acordo no valor de 25 mil reais. No popular, fecha essa porra logo, meu filho. Você tá... Então, nesse caso, veja, tudo é questão de abordagem também. Ela não falou... Ele não se sentiu ameaçado. Esse é um ponto importante, mas mais do que isso é a intenção do por trás da mensagem. Exatamente. Porque uma coisa é a ideia de você resolver o conflito, outra coisa é a ideia de você diminuir seu acervo. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. Exatamente. O que a gente vê hoje, na maioria das situações em que o acordo é comum, como o seu trabalho e juizado, é uma coação para o acordo no sentido de diminuição de acervo puro e simples. O cara quer pegar aquele processo e encerrar. Mas aí eu não faço não. Ele tem meta para bater. Ele tem meta. Encerrar o processo. E assim... Não vou dizer que é correto nem concordar, mas é de se entender a conduta. Eu entendo, o cara quer bater a meta dele, mas ele está forçando, ele está fazendo algo que é errado. Mas faz sentido que isso aconteça na prática, assim, porque não está todo mundo 100% comprometido com o que é bacana, senão a gente não tinha todos os problemas que a gente tem. Exato. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de acordo, né? Para não parecer que nós estamos forçando um acordo.
Esses dias um colega meu chegou para conversar comigo e ele tava com receio, porque ele mostrou a mensagem do cliente e o cliente falou que ele forçou o cliente a fazer um acordo. Então, é algo complicado. E foi o que a Juliana falou, nós temos que sentir muito. Nós temos que sentir muito o cliente. Né? Temos que conversar muito com ele, ver quais são as intenções dele. Porque eu já tive cliente que falou, eu não quero acordar de jeito nenhum. Já vários. Então tudo bem, a gente não vai acordar. Rapaz, eu fui fazer uma audiência outro dia, eu tava até pela Reclamada. Que é uma empresa que a gente advoga fixo lá no escritório. E chegou na mesa de audiência, o funcionário tinha dito que não tinha recebido as verbas trabalhistas e a gente tinha um recibo assinado por ele com a data tempestiva, ou seja, não tinha nem multa do 477, as verbas estavam pagas. Ele só estava discutindo horas extras, então o que era controvérsia na ação eram as horas extras. E aí, como existia essa controvérsia, eu convenci a cliente a levar uma proposta de acordo. Só que ele alegou na petição inicial que ele era gerente, então ainda tinha o risco de, no depoimento pessoal dele, ele confessar um poder de mando e gestão e não ter que pagar nada. E aí a gente fez uma proposta de acordo pelo tempo de serviço, né? O tempo de trabalho, que era assim uma proposta bacana para ele. E ele não quis fazer de jeito nenhum, porque ele bateu na tecla de que não tinha recebido as verbas decisórias com recibo assinado. Recebi aqui nesse dia. E ele bateu nessa tecla e não quis fazer o acordo por conta disso. A juíza falou pra ele, mas meu senhor, deixa eu te falar uma coisa, você tá vendo esse recibo? Você assinou? Assinei, mas eu não recebi. O senhor tem prova de que não recebeu? Não tenho. Então, infelizmente, não tenho o que fazer. Né? Se o senhor assinou, o recibo tá aí. A empresa tá dizendo que pagou e o senhor não tem prova de que assinou sem receber. Infelizmente, o senhor não tem direito a isso. Eu não posso, em sentença, te dar esse direito. E aí ele não quis fazer o acordo em relação às horas extras de jeito nenhum e fomos instruir. Quando chegou na instrução, a juíza... eu nem precisei trabalhar muito na instrução, porque a juíza perguntou: qual era a sua função, gerente? Tá bom. O senhor podia contratar e dispensar funcionários? Podia. O senhor tinha horário de trabalho? Não tinha, porque era eu que decidia tudo lá, eu que mandava em tudo, eu que fazia tudo. O senhor fazia pagamento? Acabou. Quer dizer... E a advogada chamou ele, ainda falou, faça o acordo. Então... é complicado, entendeu? Mas já, porque também e aí fica... Também, cada situação que a gente vê assim, depois você fala... Pra quem está assistindo, inclusive nessa questão da advocacia. Seu cliente, muitas vezes, pode ser um problema para você. Então, não fique paranoico, não seja paranoico. Não. Mas procure se resguardar o máximo possível, principalmente no quesito comunicação. Para ninguém achar que está ouvindo errado, ou depois lhe dizer que ouviu errado. E aí saiu a sentença, julgamento totalmente improcedente, uma reclamação trabalhista, que todo mundo diz que não tem como, no seu trabalho, o empregado sempre vai ganhar. Eu não ganho nada. Hoje em dia recorreu e manteve. Bem mais, realmente. Não é questão de distribuição do ônus da prova, é muito objetivo. E assim, o acordo é muito bom, né? Mas também existe um métodozinho de resolução de conflito, que foi até o objeto do trabalho de Juliana, que ele nos possibilita uma série de instrumentos interessantes para as partes. Coisas que os processos muitas vezes não trazem. As vantagens que não trazem, que é a questão da arbitragem, né? A arbitragem já não é uma autocomposição. Não, é uma heterocomposição. Tem um árbitro. Agora veja, o que é interessante na arbitragem? Ela é uma heterocomposição construída sob medida para aquelas partes. Isso que é interessante na Previamente. Não necessariamente previamente ou após o conflito. Por quê? Porque a arbitragem, existe uma figura chamada convenção de arbitragem, que pode ser através de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. A cláusula compromissória, em regra, ela é prévia. Fiz um acordo aqui, um contrato aqui com você, vamos imaginar, compra de alguma coisa. E coloquei lá uma cláusula de que, se tiver algum conflito, a gente vai resolver através de juízo arbitral. Isso é a cláusula de arbitragem. É prévia, antes da existência do conflito, a gente já estabelece que vai ser resolvido através da arbitragem. Essa cláusula pode ser cheia ou vazia. Vazia é quando a gente não estabelece as regras da arbitragem. Cheia é quando a gente já estabelece qual vão ser as regras da arbitragem. E tem um compromisso arbitral, que a gente vai firmar após a existência do litígio e convencionar que a gente tem interesse em resolver aquele litígio através do juízo arbitral. E pode ser cheio também ou vazio? Não, porque o conflito já existe, aí no compromisso arbitral já é para você já estabelecer. É porque se fosse, já ser praticamente um negócio processual, né? Mas a arbitragem é tudo um negócio jurídico. Agora, qual é a questão da arbitragem? A arbitragem, muitas vezes, você vê que as partes, elas
estão dispostas a acordar, só que não chegam num denominador comum. Então, se a questão é patrimonial e versa sobre direitos disponíveis, o que é que a lei de arbitragem fala? Essas partes, elas vão poder se valer de uma outra jurisdição. Porque a arbitragem era jurisdição, é o que nós chamamos de jurisdição privada. Tá. Né? Só que é uma jurisdição que ela nos dá várias prerrogativas. Por exemplo, as partes na arbitragem, elas escolhem o procedimento que vão seguir e as normas que vão reger o processo arbitral. Então, se você quiser uma norma estrangeira que você achar melhor para resolver, se as partes quiserem dispor sobre... utilizar dirigir, essa lei né? como... Utilizando leis, pode. Veja, a arbitragem, nós podemos nos utilizar de leis, princípios, costumes e até equidade. Nós podemos nos utilizar da arbitragem. Outra coisa, na arbitragem as partes, elas podem escolher o árbitro. Tá? Tanto de forma direta, então eu e Juliana, nós confiamos em Petra para resolver nosso conflito. Rapaz, eu não confio, não. Eu tô aqui tentando, mas tá complicado. Tô tentando. Nós podemos escolher direto ou indireto, né? Que é o que mais vem acontecendo. A gente vai numa câmara de arbitragem e lá eles têm lá os seus especialistas, os seus árbitros, né? Porque para ser árbitro só precisa de 2 requisitos segundo a lei, que é você ser capaz e ser de confiança das partes. E aí uma vez eu estava dando uma aula e uma aluna chegou para mim e falou: não, professor, não foi assim que eu aprendi, não. Porque você precisa ser especialista em uma matéria também. Você precisa ser especialista. E aí eu falei o seguinte para ela, eu falei, vamos lá. A lei de arbitragem, ela diz que você precisa só ser capaz e sair da confiança das partes. Só que, obviamente, normalmente as arbitragens elas ocorrem nas câmaras arbitrais. Vamos pensar como empresário. Se você é empresário, você vai ter pessoas pouco qualificadas para serem árbitros lá? Obviamente que não. Não. Então você vai ter especialistas de diversas áreas como árbitros. Então você pode se valer de juristas, especialistas, de engenheiros. É o mais comum. Até em alguns casos, para médicos. Né? Então, vai determinar qual é a área. Qual é o bom da arbitragem? Você escolhe se você quer 1 árbitro, 3 árbitros, 5 árbitros. Algumas pessoas vão dizer que podem até em número par. Mas vai ter que ter uma regra. Eu entendo que não pode. Vai ter que ter uma regra. Eu acho que é você criar mais uma burocracia. Então, para mim, tem que ser número ímpar, para ter sempre o desempate. A arbitragem só tem uma instância. Mas se você quiser, você pode criar dentro daquele procedimento uma outra instância, uma instância revisora. Mas não é o que a gente costuma ver. Né? Normalmente é só uma instância. Mas pode. É porque é meio ilógico, porque se é um juiz já dá confiança entre as partes, para que você vai querer uma revisão de uma pessoa que você confia? Sim. Entendeu? Então... E das regras estabelecidas por você. E tem uma coisa... Você pode criar o procedimento. E tem uma coisa... Você pode aderir a um procedimento ou você pode estabelecer um procedimento. Exato. E tem uma coisa muito atrativa na arbitragem, que é a confidencialidade. Então, para as grandes empresas, é muito bom você ter litígios sendo dirimidos de portas fechadas. Porque nós sabemos que no processo judicial a regra é, os processos são públicos. Isso Juliana que me ensinou. Na época da faculdade. Eu era estagiário. Você foi aluno dela. Não. Me respeite, Petracioli. Eu fui ver um processo. Eu que quase fui sua aluna, seu cara de pau. Eu fui ver um processo, aí eu falei assim, Juliana, e se a servidora não quiser me entregar o processo? Ela falou, fale pra ela que o processo é público. Fui lá, entreguei o número do processo, a servidora falou, você não tem a carteira de estagiário da OAB, não vou te entregar. Eu falei, mas o processo é público. Ela chegou, olhou pra mim e falou, e daí? Eu falei, e daí? Aí Juliana não adiantou nada. Não adiantou não, viu? Não adiantou não. É porque, Rodrigo, o que acontece é o seguinte, minha família tinha um monte de advogado já. E meu pai era advogado. Então, meus pais eram divorciados. E aí meu pai me levava, no dia de que ele tinha que passar comigo, ele me levava pro fórum. Sim. Então eu já sabia alguns termos, já sabia algumas coisas. Eu já via meu pai, quando eu era pequena, via meu pai despachando. E a família de Rodrigo, não, o pai dele não era, nem a mãe são advogados. Não tem, o avô dele era meu avô, que eu nem auditor, que nem conhecia. Eu esperei outro final da história. Eu falei, o processo público, a mulher falou, poxa, realmente. E aí, quando ele começou. Aí virou as costas e saiu. Quando ele começou a estagiar, que foi na mesma época que eu comecei a estagiar,
Olha essa controvérsia. Eu já tinha alguns traquejos por conta da minha experiência infância. prévia. Da minha infância. Então, eu sempre fui um pouquinho mais desafarada do que o Rodrigo. Então, se o servidor dissesse, tipo assim, mas e daí? Eu ia dizer, não, então eu vou ligar pro meu chefe, então eu não saio daqui enquanto você não me der. Então, eu chamava um advogado que estivesse na hora e pedia ajuda. E o Rodrigo ficava tímido, o Rodrigo era mais educado, mais contido. Quando eu via... E daí? Ah, não, desculpa. Não. Desculpa. Foi mal. Desculpe. Tá mais aqui quem falou. Aí ele me ligou, ela disse, daí Me eu falei, disseram que isso dava certo, é porque me disseram que isso dava certo, viu? Desculpe, senhora. Né? E aí... Com certeza que me disse estava errado. Então, assim, as hipóteses de segredo de justiça são limitadas no CPC. Sim. E justificadas, né? Mas, para uma empresa, é muito interessante correr em segredo os processos. Eu vou dar um exemplo. Cristiano Ronaldo, ele pegou... Vejam, para uma empresa grande, como a arbitragem é importante. Cristiano Ronaldo tava a Coca-Cola e uma água. Ele pegou a Coca-Cola, fez assim, ó. Aí chegou para a água e fez assim. As ações da Coca, no dia, despencaram. Então, por que eu tô falando isso? Porque para uma empresa, ela não quer escândalo. Ela quer que tudo ocorra em segredo de justiça. Para uma empresa, qualquer processo... Por exemplo, vou processar o McDonald's porque eu comprei um hambúrguer e achei um bicho lá dentro. Para uma empresa, isso não é legal que seja exposto em um processo público. Concordo. Então, por isso que nós vimos a arbitragem, muitas vezes, no âmbito das grandes empresas. Grandes empresas se degladiando na arbitragem. Então... ela traz uma série de atrativos para as pessoas. E aí você me pergunta, mas se tem tantos atrativos, né? Por que é que ninguém vai? É uma questão cultural. Antigamente eu achava que era por conta de valores. E aí quando a Juliana estava escrevendo o mestrado, a gente discutia muito sobre a arbitragem. E aí eu falei, Ju, mas tem uma coisa também, a arbitragem é cara. Por isso que ninguém se vale. Sim. E aí Juliana chegou pra mim e falou, Rodrigo, eu dei uma olhada na tabela das taxas aqui na Bahia e eu vi que... Das câmaras, né? Das câmaras da arbitragem, né? As câmaras que vão entrar com processo arbitral, que são especializadas em processos arbitrais. Então por isso que muitas pessoas se valem delas, né? Porque elas já têm um rito, ou elas vão te esclarecer diversas dúvidas, como por exemplo a Camis, né? Então, Juliana chegou e falou, eu vi que as taxas, muitas vezes, são taxas acessíveis. Obviamente que não acessível para todos, mas acessível a ponto de que, se as pessoas conhecessem... meu amigo, se você for comparar com... Peraí, aqui na Bahia a gente não precisa ir muito longe, porque a tabela de custas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia... Sim. Né? Então, assim... É altíssima. Então, aí você vai pensar, se você for para uma demanda judicial, você tem custas, você tem os honorários contratuais, você tem o risco dos honorários sucumbenciais, e você tem as custas das causas em gerais, né, que foram as que eu falei previamente, aí você tem as custas por citação, por cada ato judicial. Não é barato também para a justiça como estadual, não é barato, não. Não é. Então, assim, nós temos várias vantagens, e aí você pode até me questionar, Rodrigo, mas é tão seguro quanto um processo judicial? Porque na arbitragem, a decisão arbitral, ela também tem aptidão para se tornar imutável, depois de um prazo. Rodrigo pode sofrer controle externo, um controle externo bem limitado. Controle de legalidade. Que é o controle de legalidade. Por exemplo, o árbitro, por mais que seja da confiança das partes, ele tem que ser imparcial. Se ele não for imparcial, se ele for parcial, a gente pode invalidar o processo arbitral. Se houver alguma nulidade processual, se houver... Exatamente. Não, a sentença pode ser então, você pode arguir, por exemplo, a suspeição, perfeito, você pode arguir... Exatamente. Então, assim... Se o procedimento não foi observado como está lá no compromisso arbitral, se não foi concedido ampla defesa contraditória, existem fundamentos para anular. E depois do prazo estabelecido na lei da arbitragem, essa decisão arbitral, ela vai se tornar indiscutível. Então, isso nos dá o quê? Segurança jurídica. Certo, mas vamos lá, peraí. Vamos lá. Vou voltar ao filme alguns minutos. Se houver o compromisso prévio sobre a utilização da arbitragem... a cláusula compromissória. Você não pode utilizar nenhum outro meio de você tem resolução que ir pra do arbitragem. conflito. É obrigatório. Porque você se comprometeu. Salvo se você não poderia ter firmado aquela cláusula. Agora, por exemplo... Você abre mão do Poder Judiciário a princípio. Por que você abre mão do Poder Judiciário? Se nós firmarmos uma convenção de arbitragem e eu ignorar essa convenção e te processar,
né, entrar com processo no judiciário, você tem até a contestação para informar para o juiz. O juiz não pode de ofício reconhecer. Mas você pode chegar e falar. Você tem que arguir. Em sede de preliminar da sua contestação, você fala, juiz, olha, teve uma convenção de arbitragem, está aqui o contrato com a convenção de arbitragem, então você não tem competência para isso. Você não tem, o senhor não é o competente, então eu quero que o senhor extinga o processo sem resolução do mérito. E aí ele vai analisar e se de fato houver uma convenção, ele extingue o processo. E isso, na prática, tranquilo, de boa, você não vê isso, você não vê nada fugir dessa linha aí. Não. A não ser nas hipóteses em que as partes não poderiam ter firmado a convenção de arbitragem. Perfeito. Porque a arbitragem ela tem a perspectiva subjetiva, então tem aqueles sujeitos que podem e que não podem. Tá. E tem... Quem são os sujeitos que não podem? Por exemplo, empregado... Eu vou estar usando uma expressão, mas... Rodrigo me corrige de vez em quando. O empregado comum, o empregado ordinário, que não é o hiperempregado, né? Que a gente chama hoje de hiperempregado. Ele não pode firmar a cláusula. Incapaz. Não pode. Então, se for, por exemplo, se o empregado que ganha menos do que 2 vezes o teto do RGPS, que somados 2 vezes o teto do RGPS, hoje dá quase 15 mil reais. Essa pessoa, a gente... Não pode. Empregado. A gente não pode. Você não são empregados, porque nós professores, nós professores. Professores. Sim. Aí, com certeza. A gente não pode. Com certeza. Não, eu tô falando da gente enquanto... Os professores a gente não pode. Não é firmar. Por quê? Porque nós não preenchemos o requisito, pelo menos na CLT, financeiro para sermos sujeitos aptos a submeter nosso litígio à arbitragem. E em relação ao objeto, se o direito não for, se for um direito se não for um direito patrimonial, se for um direito indisponível. Tá. Né? Tá. Então esses critérios vão ter que ser observados. Se você tem você me falou aqui uma série de vantagens. A principal delas, para mim, é efetividade e celeridade. Celeridade, né? Demais. Eu vejo hoje, inclusive, mas eu acho grandes empresas também. firmando contratos de aluguel de maneira já reiterada, indicando como foro a arbitragem. Porque você fazer um despejo no Poder Judiciário, você cobrar é um negócio absurdo. Eu acho que o procedimento também é uma vantagem. Isso porque, em média, os processos da arbitragem estão demorando entre 16 meses a 18 meses, se for um pouco mais se eles são um pouco mais complexos. Entendeu? Foi feito um levantamento entre 16 a 18 meses. Rapaz, além do custo. Óbvio que o custo é também uma barreira. Apesar da colocação de Juliana, que você tem também as custas processuais para pagar dentro do Poder Judiciário que estariam ali equivalentes, que também não é barato nem estiver no Poder Judiciário. O custo não é um problema. Né? Pronto. Qual é o problema? Eu enxergo só um. A falta de confiança. Porque historicamente no Brasil se incutiu na mente da população de que o Poder Judiciário é o grande resolvedor de problemas. Mas o órgão que é responsável por resolver os problemas. É muito bizarro você achar que o Poder Judiciário vai solucionar seu problema porque ali é justiça. Justiça, Rodrigo vive me dizendo isso. Justiça é um sentimento. É uma sensação. Que não fui eu que falei, nem ele. Isso foi o João Rosa. Essa sensação, ela é prejudicada no momento que você... Não vou nem dizer no compromisso prévio, tá? Posterior, se instalou o conflito e aí as pessoas resolvem partir para a arbitragem com o conflito já instalado, tá? Não foi antes. Aí o Rodrigo fala assim, não, eu acho que a gente pode resolver esse conflito e eu acho que o árbitro pode ser João. Juliano já vai chegar e falar assim, se o Rodrigo tá escolhendo João, é porque João tá coligado com o Rodrigo. Eu não quero João. Mas aí você pode mandar o juiz decidir. Quem vai decidir é o Poder Judiciário. Pronto. Se você não chegar em consenso. Não precisa. Se for forma indireta, você pode se valer da Camis e a própria Camis faz uma distribuição. Mas aí ele tá falando de forma direta. Se for forma direta e não chegar no consenso, é o Poder Judiciário que decide. Não chegou no consenso, se eles estão devidamente assessorados, o advogado vai falar, pronto, nós não chegamos no consenso, vamos resolver, vamos lá na Camis, a Camis sorteia, faz por sorteio, pode ser. Também pode ser. Ou entre nós mesmos, vamos fazer o seguinte... Mas o que ele está dizendo é que se não se chegar em um consenso, hipótese nenhuma dessas hipóteses, como é que vai chegar na solução do árbitro? Na frente, sabe o que é? Quem decide é o Poder Judiciário, veja a Petra. Eu vou colocar uma cláusula de arbitragem em que a gente decida o árbitro posteriormente, se houver o conflito, porque eu sou muito espertinho. Isso é muito comum. Que isso acontecer, na eu vou negar vazia. qualquer mediador para evitar que a mediação aconteça. Isso é muito comum na cláusula vazia. Então, quando existe uma cláusula vazia,
certo? É muito comum que as partes lá na frente não consigam estabelecer qual vai ser o procedimento, nem quem vai ser o árbitro ou a Câmara Arbitral. Aí, a própria lei de arbitragem diz que as partes devem se recorrer ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário decidir. Mas assim, é até uma dica, né? Para quem elabora contrato. Já faz cheio. Ou pelo menos já coloca lá que vai ser por sorteio, de acordo com a CAMES, se for aqui na Bahia, ou a Câmara de Arbitragem da sua cidade, entendeu? Já coloca que o árbitro vai ser escolhido de modo indireto pela Câmara de Arbitragem. Pronto. De acordo com o litígio. Acabou. Agora, esse procedimento, porque eu tô falando aqui, eu tô buscando já a fraude, tá? Tô buscando a fraude. Esse cara vai ter que correr atrás do Poder Judiciário. O juiz é que vai determinar quem é o árbitro e qual o procedimento e tudo mais? Da cabeça dele. Porque também não, eu acho que nesse caso, eu acho que nesse caso acaba que a gente burocratiza muito e aí o melhor vai ser entrar com processo judicial. Eu não acho que é a melhor solução, mas é o que a lei diz. É o que a lei determina. E aí se abre, pronto, vamos lá. Ó. O que o juiz vai fazer? Arbitragem. Ele vai consultar o tribunal, ver se existe lá uma lista de árbitros cadastrados, vai sortear porque tem um sistema dentro do Poder Judiciário, ou vai designar para uma Câmara que tenha convênio com o Poder Judiciário, e lá dentro vai se aplicar o procedimento da Câmara, que cada Câmara tem um procedimento. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que isso vai até ficar um pouquinho mais claro nesses casos. Juizados especiais cíveis, o procedimento pode se tornar um processo arbitral lá dentro. Sabe dentro? Lá dentro. Depois de instaurada a jurisdição? Sim. Eu entrei com processo judicial contra você. Nos juizados especiais cíveis, estaduais, Lei 9.099. Não tem os juízes leigos? Sim. Pronto. Na audiência de conciliação, as partes podem escolher um dos juízes leigos para virarem árbitro. E aí o processo vai seguir como arbitral. E aí o juiz leigo que vai decidir. Dentro dos juizados. E vai seguir o procedimento do juizado também. Pode ser dos juizados ou as partes podem convencionar. Isso está na Lei 9.099. Essa parte é interessante. Não é muito difundido, mas é possível. Eu nunca vi, mas é possível. Está lá na Lei 9.099 a possibilidade de instaurar a arbitragem dentro do procedimento do rito especial dos juizados. Eles permitem isso. Mas vamos lá. Vou voltar aqui para fraude. Volta aqui pra... A gente tem que resolver merda acontecendo, né? É isso aí. Então chegou lá, fez o contrato. É pra ser arbitragem. Não colocou o nome. A gente tá discutindo. Eu tô usando esse conflito inicial, que é de definir quem vai ser o árbitro pra postergar a resolução do problema. Tô usando isso. Aí você tem a possibilidade de ir pro Poder Judiciário, pro Judiciário poder tomar essa decisão. Sim. Rodrigo, por outro lado, já falou que vai ser tão burocratizado que é melhor você ir direto com a ação pro Poder Judiciário. Aí é que tá. Existindo a cláusula de arbitragem, vocês me falaram aqui que você não pode procurar o Poder Judiciário. Mas ambas as partes podem desistir dela. Mas tem que ser em conjunto. Sim. Não, veja, vamos lá. Em conjunto. Pois é, mas veja, eu tô querendo trabalhar. A outra parte tá querendo resolver, eu tô querendo trabalhar. Pronto, eu não vou desistir. Eu vou querer manter a arbitragem. O que eu tô querendo fazer é o seguinte. Entendeu? É o seguinte, eu tenho um tempo em que eu sou obrigado a chegar e iniciar a arbitragem. Sim. Dentro da prescrição, prazo prescricional. Para você surgiu o litígio. Arbitragem, você entrar com processo arbitral e você exercer sua pretensão. Sim. Então, enquanto você tiver a pretensão, você pode. Mas se já estiver prescrito, então você não tem mais pretensão, nem para se valer de um processo judicial, nem de um processo arbitral. Mas esse problema que você colocou, nós resolvemos de duas formas. Primeira coisa, como é uma cláusula vazia, se nós não chegar, quando existir o conflito, sendo uma cláusula vazia, então, o que é uma cláusula vazia? Uma cláusula que nós ainda não dispusemos de tudo. Só disse vai ser arbitragem. Só disse vai ser arbitragem. Tá? Se eu entrar com processo judicial, primeira coisa, o réu ele tem até a contestação para alegar a convicção de arbitragem. Tá. Se ele não alegar, é como se as partes tivessem rescindido com aquela cláusula. Primeira coisa. E o juiz se torna competente, é a justiça que vai resolver. Pronto. Segunda coisa. Como é uma cláusula vazia, se eu entro com ação contra você, porque nós não conseguimos chegar a um denominador comum na arbitragem, basta eu explicar a situação para o juiz. Eu falar que o processo vai seguindo pelo Poder Judiciário, pois a convenção de arbitral era uma cláusula vazia em que não se chegou a um consenso. Acabou.
resolveu. O juiz vai analisar. O réu pode criar problema com isso? Sim. Pode. Mas se restar demonstrado que as partes não conseguiram chegar em um acordo para preencher aquela cláusula vazia, o processo vai seguir pelo Poder Judiciário. Entendi. Então não é uma cláusula... Por ser uma cláusula... Você quer ver uma coisa? Você quer ver eu invalidar essa cláusula? A gente vai no CDC. Contrato de adesão. Contrato de adesão nós assinamos muitas vezes, não é porque a gente quer, é porque a gente precisa. Sim. Plano de saúde, seguro de carro. Eu não queria estar pagando plano de saúde, nem você. A gente paga porque nós necessitamos. Sim, sem dúvida. Então isso não tem a ver com autonomia. Você concorda comigo que não é uma autonomia? Você concorda que é uma necessidade? É uma necessidade. Concordo. Pronto. Se um plano de saúde chegar e colocar no contrato de adesão, cláusula arbitral. Não tem validade. Se você quer a renovação, você quer contratar com a gente, pronto, assina esse contrato. Quando você assina o contrato, tem lá. Qualquer litígio que advenha desse contrato vai ser feito por meio de uma convenção arbitral. Essa cláusula é nula. Por quê? Limita o consumidor. Sim. Eu vi até algumas pessoas dizendo o seguinte, falando... Tem que ser um documento separado. Tem que ser um documento separado. Assim, eu não tô falando que não existe arbitragem, não é possível arbitragem em demanda de consumo. Não é isso não, que eu tô falando dessa forma não pode. Mas dessa forma não pode. Dentro do contrato de adesão, essa cláusula ser uma cláusula de adesão, ou seja, ser uma cláusula necessária para você aderir ao contrato, não pode. Você entendeu? Pode colocar ela no instrumento Exatamente. Um instrumento apartado ou deixando claro que aquela cláusula ela está separada do contrato de adesão. Ou seja, você não necessita... Não fale mal de mim, não. Você não necessita firmar... Depois vai estar gravado. Tá. Você não necessita celebrar esse contrato... aceitar essa cláusula para assinar esse contrato. Se você assina um contrato desse, você consegue anular. E aí eu tive até uma aluna que me perguntou esses dias, falou assim comigo, ô professor, eu vi na internet que o consumidor, se ele não for hipossuficiente na relação, vai poder ter uma cláusula de convenção de arbitragem. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, na prática é muito difícil casos em que o consumidor ele não é hipossuficiente. A própria relação de relação adesão já demonstra exatamente, que... A mesma coisa, é difícil, né? A mesma coisa empregado e empregador, né? Aí eu falei, eu ainda brinquei com ela, eu falei, só se o consumidor é Bill Gates, né? Elon Musk, aí tudo bem, né? Mas a princípio eu não tenho como até empresa com empresa, o consumidor vai ser hipossuficiente, mas se você conseguir me trazer algum exemplo em que o consumidor ele não é hipossuficiente, ainda assim a gente vai para o CDC, porque no CDC, salvo engano, tá lá entre o artigo 50 a 55, ele deixa muito claro, é nula, de pleno direito, convenção de arbitragem trazida em contrato de adesão. Ele é muito claro nisso. Porque você limita o consumidor ao acesso à justiça. Isso eu concordo, mas por outro lado, perceba, eu vou falar agora também de termos estritamente da vida prática. Uhum. É justamente no direito do consumidor que a gente tem a grande litigância de massa no Brasil, em parte, né? Isso. Em grande parte. Isso. Talvez uma cláusula dessa eventualmente fosse benéfica, contanto que ela não prejudicasse o consumidor deveras, né? Que tivesse alguma forma de... Por que eu estou dizendo isso? Você começar a forçar a criação do sentimento de costumeiro com a arbitragem. Fala, meu irmão, você nunca fez uma arbitragem, não. Você vai começar a fazer aqui agora, porque agora vai ter que ser assim, desse jeito aqui, entendeu? O problema é o seguinte, quando o consumidor vai processar, ele vai ver aquela cláusula arbitrária e vai processar, porque ele vai falar, é nula de pleno direito. Sim. O CDC está me protegendo. Eu processo e espero o plano de saúde falar. Se o plano de saúde falar da convenção, o juiz dificilmente ele vai extinguir o processo, porque o juiz também vai aplicar o CDC. A nulidade. O que é que eu acho? Eu acho que essa cláusula, pelo fato de ser uma cláusula que limita o acesso à justiça do judiciário, essa cláusula ela é muito incisiva. Então eu acho que poderia ter cláusula do tipo, as partes vão tentar resolver antes de entrar no judiciário amigavelmente ou mediante um requerimento ao PROCON. Rodrigo, isso vai limitar, ou isso vai fazer com que a parte não possa processar? Não. Mas já vai ajudando, criando uma cultura. Eu acho o seguinte, eu falo isso sempre, e aí muitas pessoas vão ouvir, podem até discordar de mim.
eu me sinto um pouco desconfortável quando nós falamos que uma pessoa pode advogar sozinha em causas de abaixo de 20 salários mínimos no juizado de pequenas causas. Sim. Porque, na minha realidade, possa ser que não seja a realidade das outras pessoas, mas na minha realidade como professor e como advogado, eu já vi várias pessoas se darem muito mal em processos que elas tinham razão por besteiras. Eu tive um aluno no semestre passado, no final do semestre passado, ele me mostrou um processo, falou, professor, dê uma olhadinha na sentença. Eu perdi. E era uma causa simples de consumo. Sabe por que ele perdeu? Porque ele esqueceu ele não juntou as passagens de avião. Então, o que é que eu sempre falo para meus alunos quando eu estou dando aula sobre meios alternativos? E sobre juizados. O Estado nos dá instrumentos. Ele nos fornece instrumentos para que a gente resolva conflitos. O problema é que ele não educa a população para como ela vai se utilizar desses instrumentos. Sim. Não adianta a gente estar aqui falando sobre arbitragem se a população não for educada. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. O Brasil, em 2017... Para vocês, eu e Patracioli, ou para o público? Para todos. Pra gente também, viu, Patracioli? O Brasil... Vou prestar bastante atenção. O Brasil, e isso é uma coisa legal, o Brasil, ele é um do... em 2017, ele ficou em 5º lugar no mundo de utilização de arbitragem. Mas para você ficar em 5º lugar no mundo, o Brasil não precisou de muita arbitragem. No último levantamento que eu consegui ver, eu acho que foi em 2020, 2021, nós batemos recordes e nós estamos crescendo em número de demandas por meio de processos arbitrais, porque nós chegamos a mais de 1.000. Hoje em dia nós temos mais de 1.000 processos arbitrais. Sim. Ainda é muito pouco. Sim. Então, mas pelo menos nós estamos... se você for fazer um levantamento, está crescendo. Na pandemia cresceu muito os processos arbitrais. Mas porque também a questão da arbitragem não é necessariamente o processo existir, né? Como começa lá atrás com a convenção, eventualmente você nem... Mas você quer ver uma coisa? É interessante firmar uma convenção de arbitragem em contrato de locação. Sim. Que foi o que a Petra falou. De compra e venda. É muito interessante isso. No âmbito contratual, eu acho muito interessante. E é muito interessante a gente se valer desse meio de resolução de conflitos. Eu não gosto de chamar de meio alternativo. A arbitragem eu não gosto de chamar de meio alternativo. Porque ela é jurisdição. Você não chama mais por causa de mim. Porque a gente discute com... Mas eu acho que chegar em casa não tem que ter problema. Eu acho que não adianta a gente, o advogado, ter conhecimento sobre arbitragem, aprender na faculdade de arbitragem, se as pessoas não conhecem. Então eu acho que o Estado tem que começar a fazer divulgações da arbitragem. Se ela quiser que a arbitragem seja uma aliada no seu desafogamento. Ela tem que começar a fazer. A população tem um instrumento bom. Né? A única coisa que o juiz não pode fazer, o árbitro não pode fazer, é executar suas decisões. Isso ele não pode. Mas tudo bem, o judiciário está lá. Eu pego uma sentença arbitral. A própria lei arbitral fala que sim, em caso de a sentença arbitral, no laudo arbitral não ser operacionalizado, não ser efetivado, o Poder Judiciário não pode. O Poder Judiciário intervém, porque também é demais, né? Um árbitro bloquear suas contas, penhorar suas contas. Sim, calma. Né? Leiloado. É demais. Calma. Então a lei de arbitragem fala, não, você pode decidir, você pode sentenciar. Agora sim, executar suas decisões, você não pode. Mas fique tranquilo que o judiciário está lá para dar seu suporte. Agora sim. Não pode, mas algumas coisas poderia fazer. Por exemplo, incluir no cadastro Não, mas a parte pode protestar. O título. Exatamente. Tem outros meios indiretos de execução. Mas processando. A gente teve com o Bruno Coelho aqui, conversando sobre advocacia extrajudicial. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui também. E ele colocando como ideias que já são lugar comum entre vocês processualistas de terceirização dos atos práticos de execução. Né? E o judiciário começa a delegar, inclusive, para cartórios. Olha, cartórios extrajudiciais podem agora fazer determinados atos de execução. Talvez deixar 100% na mão de uma Câmara Arbitral seja um pouco perigoso. Seja um pouco longe demais. Dá muito poder. Né? Talvez precise de uma maturidade muito maior para poder chegar nesse ponto. Mas só o judiciário também não serve. Né? É porque, assim, a arbitragem existe a nível teórico, né? E prático também. A arbitragem existe porque o Estado conferiu um determinado poder jurisdicional, ou seja, um determinado poder para resolver o conflito ao particular. Então, assim, o árbitro tem limitações, mas assim, isso caiu muito na OAB. A OAB adora esse assunto. Sentença arbitral pode ser executada. Só que o que a gente faz? A gente pega aquela sentença arbitral, leva para um processo autônomo
e entra com o cumprimento da sentença arbitral. Como um título executivo extrajudicial. É judicial. Porque tem jurisdição. Errado, né? Errado. Né? Tá vendo? Você já ia errar, não. Não entenda. Errado. Porque é um título executivo formado fora da justiça. Então deveria ser extrajudicial. Mas a arbitragem tem jurisdição, então é um título judicial. Eu até discordo. A gente discorda disso. Eu discordo um pouco porque... Mas eu tô certo. O CPC... Sempre. Pra mim, o CPC cometeu aí uma tecnia. Porque ele colocou no seu rol taxativo de títulos judiciais a sentença arbitral. Tudo bem. Não tem um problema com isso. Mas pode ser o seguinte então, lado. É um título executivo pode ser uma norma de caráter até programático, de você dizer assim, olha, lógico, você reforçar a mediação, né? A arbitragem. Olha, a arbitragem realmente é jurisdição, então ela é tão jurisdição que o que vier dela eu vou chamar de título executivo judicial. A jurisdição, ela nada mais é do que você otorgar a um terceiro o poder de resolver um conflito. Historicamente, isso foi otorgado ao Estado no Brasil. Sim. Certo? Na arbitragem, a própria Constituição autorizou que há uma relação de delegação já, não é isso? Pois então assim, Rodrigo discorda disso, entendeu? Por isso que ele tá aí falando. Mas já se juntar contra você. Então, a jurisdição da arbitragem é uma jurisdição privada, então tem jurisdição, por isso que é título executivo judicial. A gente discorda plenamente disso aí. Para mim, a jurisdição, ela não pode ser tratada como apenas a jurisdição do Estado. O acesso à justiça envolve principalmente você poder escolher onde você vai resolver seu conflito. É porque o que eu defino, inclusive, aqui no meu livro. Denominação. Para mim, existe o processo judicial, de onde advém os títulos executivos judiciais, e nós temos o processo arbitral, que eu não chamo de judicial. Apesar de ambos serem jurisdição. Sim. Uma não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Só que uma jurisdição estatal, outra jurisdição privada. Na verdade, vocês estão concordando e discordando ao mesmo tempo. Eu afasto. Nossa vida é resumida isso. Porque para mim tem a jurisdição e tem pela jurisdição ela pode ter dois instrumentos. O processo judicial e o processo arbitral. Né? Mas a nível prático... Entender por que essa norma está lá também. Mas a minha lógica é melhor. Entender por que essa norma está lá colocada, mas já é... a gente já viaja. Rapaz, ontem vocês ouviram o programa de a gente não viu todo, porque a gente... Rapaz, teve um mas esse horário novo tá massa. A gente discutiu... Tá massa mesmo. Pô. A gente discutiu lá essa questão de, em um determinado momento, falando assim, rapaz, a gente fica imaginando como é que as normas são feitas, a gente às vezes não tem a menor noção. A gente fica viajando, teses são escritas, dissertações são feitas para explicar a gênese da norma tal. E ele foi dar um exemplo. Que ninguém sabe, na verdade. Estudou o CPC da questão da citação por hora certa. Sim. Aí ele disse que, tava lá, tal, não sei o que. Vai ser a reunião do grupo de trabalho do CPC. Chegaram lá para fazer a reunião. Quando chegou lá, tinha uma faixa gigante, assim. Contra a citação por hora certa. Eu falava, contra a citação por hora certa. Que negócio estranho. E aí, quando eu fui lá embaixo, estava assim, assinado Associação Nacional dos Oficiais de Justiça. Aí eu falei, o cara realmente não tá querendo ir lá 1, 2, 3, na quarta vez fazer um negócio. E no CPC atual tá lá dizendo, o anterior eram 3, né? E agora são 2. Não, continua 3, só que assim, ele tem que ir 2 dias. 2 dias diferentes. Aí no segundo dia ele fala, eu vou voltar no próximo dia outro subsequente. E no outro, era no terceiro dia que ele falava isso. Eu acho que sim. E aí Fred falou, você pode discutir aqui como é que essa norma foi modificada, porque... Sabe como é que foi? O pessoal chegou e falou, velho, vamos negociar com esse pessoal. Ele falou, DJ, vai lá, por favor, negócio. Ele chamou o cara que tava representando as pessoas lá, protestantes, aí ele chegou e falou, vem cá, velho. E aí, não sei o que. Não, porque esse negócio aqui ele falou, vem cá, 2 dias tá bom, então beleza. Pronto. Foi isso. A gênese da norma. Não foi tem uma essa complexidade toda. Olha, são 3 toda. dias, pode ser 2, pra você tá bom 2? Tá bom, pra mim tá bom 2. Acabou, foi aí que acabou a discussão. Então, a gente também fica, meu Deus, por que essa norma tá lá? Às vezes, velho. Porque o intento do legislador. Não existe intento do legislador, porra nenhuma. O legislador nem soube, a comissão. E às vezes é só manobra política, às vezes é só. Né? Ó, galera, infelizmente nosso tempo estourou. E agora a gente vai fazer um outro pra falar de arbitragem do direito do trabalho. Porque, na verdade, hoje era pra gente falar de arbitragem de direito do trabalho. Eu acho que o clima mais interessante. Você vai tomar uma bronca em casa. Não é nada mais interessante, é que você fala como que. Entendeu? Hoje vai rolar bronca em casa, velho. Vai, né? Vai. Galera, obrigado demais por vocês terem vindo. Foi massa. Você viu que passou 1h40 de lasqueira aí, a gente nem percebeu. Pois é. E agora você tá me devendo outro, porque a gente vai vir um. E esse a gente faz ao vivo no rádio. Só pra falar de arbitragem de dissídio. Esse a gente faz ao vivo no rádio. Quando o Rodrigo falou aí
capacidade postulatória. Eu falei, pronto, agora a gente fala de Agora trabalho. Aí, Não, morreu. É porque esse vídeo é interessante demais. Mas veja só, a gente tá vai fazer bom. isso aqui ao vivo lá na rádio e aí nem convida o Rodrigo. Deixa o O povo vai enjoar já da Deixa eu gente em na casa. rádio. Tem uma história passada aí que o Rodrigo tá tirando um negócio de aprender a lavar prato da pandemia, que eu tô lembrado aqui. É a função dele lá em Entendeu? casa, uma das tarefas domésticas dele Eu vou é fazer um lavar tutorial prato. de como lavar prato, aprendi na pandemia. Você foi, né? Não, Eu você já soube. fazia isso antes, né, querido? Você Eu sabia. soube que teve você sabe. vídeo Eu não no lavo grupo prato. ensinando e tudo mais. Eu não lavo Tá, prato. velho. Na verdade, não foi um vídeo combinado, foi uma exposição, né? Um exposed. Né? Um exposed. Sensacional. Rodrigão. Que não quebre o estúdio, não, viu? Obrigado, velho. Foi massa. Ah, prazer é meu, uma honra, sempre. Tem mais. Em breve você vai lá ao vivo pra gente poder bater papo sem Boa. gravação, que a gente pode cortar. Que a gente Vai pode ser falar no- o que foi, depois a briga em casa É você no resolve do outro famoso jeito. Campinou. É, no famoso Camp Nou. Ju, não falamos Valeu, da parte do Petra. dia do trabalho, mas vai chegar a hora. É, porque é muita coisa também, né? Verdade. A arbitragem é um... E você puxa a sardinha também em processo civil, né? Hoje Não, foi um é trabalho- porque eu tenho um certo Assuma. preconceito, eu tenho dificuldade com o dia do trabalho em vários pontos. Porque você não interiorizou ainda, né? E o engraçado é que eu vivo praticamente disso, mas é difícil pra mim muita coisa. Ainda tenho muitas questões existenciais em relação ao dia do trabalho que eu não consigo superar. Se você... Mas você vai ter a oportunidade de me Esqueça. doutrinar. É o Vai melhor me ramo doutrinar. do direito. vai me Você já leu meu doutrinar. livro? Você tem um Não, dever não de comecei casa, ainda, viu? não Lê vou meu mentir. livro. Não vou mentir, não comecei, mas eu vou ler. Você vai ler da próxima vez que eu te encontrar, eu vou fazer perguntas. Porra, questionário, vai ter questionário, galera. Sabatina. Sabatina, Vai né? ter sabatina. Ó, de novo pra vocês aí, ó. Que eu falei no começo, vou falar agora. Arbitragem de dissídios individuais e autonomia negocial do empregado. A dissertação de mestrado, doutora Juliana, que tá aqui com a gente, editora Dialética. Pra gente se despedir antes, se você ainda não fez, se inscreve no canal, aperta aqui o sininho, etc, etc. Essas mensagens de blogueiro que eu não sei fazer ainda. Tem que fazer um texto padrão que eu não tenho ainda. Mas você sabe que você já tinha uma raiz blogueira antes de ficar moda. Né? Porque você já era. Já era blogueiro antes. É. Antes de ser a palavra blogueiro, já era Você blogueiro. já era blogueira. Eu compartilhava o tempo todo lá o link Não, do... desconsiderem precursor. isso, inclusive provavelmente a gente vai mandar cortar isso na edição. Você é blogueiro. Uma fala- não uma fala corte, infeliz, não, Juliana, uma não fala corte, infeliz, Você Juliana. é juiz blogueiro. Ela foi uma Você fala é infeliz juiz agora, blogueiro. no final. Galera, obrigado por ficarem com a gente até agora. Semana que vem tem mais podcast Aula Extra pra você. Um abraço e até lá. Valeu. Tchau. Tchau.